Fala, Francisco. Boa noite. Como vai, meu irmãozinho? Tudo bem? Sim, tudo bem. Muito bem. Fala, seu Leotélio, como vai? Leotélio Gonçalves. Boa noite, tudo bem? Como vai, seu Leotélio? Tudo bom? Tudo na paz, graças a Deus. Ah, que bom. Que legal. Bom ver você chegando aí. Maravilha. Te mandei uma mensagem no seu privado lá hoje à tarde, viu? Eu vi, mas só para você saber, você não consegue mandar o formulário pela metade, ele só vem se for todo. Ah, é? Então ele não vem. O seu formulário eu só vou receber ele quando você terminar as aulas e pegar todas, entendeu? Perfeito. Enquanto isso, não consegue. Então tá. Teve uma adaptação, mudança de endereço, mudança de casa, mudança de empresa. Isso faz parte. Você só vai ter um desafio, que vai ser me entregar Dobrar. na próxima semana as 2 aulas, né? Perfeito, vou redobrar o trabalho. Bem-vindo, Thomas. Muito obrigado, meu irmão. Fala, Isauro. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia, Boa noite, você? pessoal. Fala, Cláudio. Bom ver vocês aqui. Que legal. Muito bom. E como é que foi a semana de vocês? Eu vou pegar aqui o mais jovem aqui da galera aqui, o nosso amigo Eleutério. Como é que foi para você, seu Eleutério? Os estudos, apesar da sua correria? Você tem Perfeito. Eu consegui 3 aulas, né? Foi em relação àquela dúvida do talento, pelo menos já me despertou algo. É mesmo? Em relação a... Assim, eu sou, como eu disse na apresentação, minha função realmente é a parte de vendas, mas aí depois da pandemia e a idade, alguns fatores tal, familiares, aí acabei mudando, e aí isso causou um transtorno financeiro, inclusive, né? Porque fui mexer com algo que não era o meu talento, né? Então acabou complicando. Mas, enfim, me despertou aí essa questão da culpabilidade, ou seja, do pecado, enfim, então da gente se livrar disso, eu acho que isso é muito importante, né? E me ajudou um pouco, às vezes você acaba procrastinando um pouco, então isso já me deu um alerta, olha, a culpa nesse caso tá faltando eu mesmo, é eu que tenho que pegar, eu que tenho que acompanhar, né? Eu estou num serviço que também aqui, eu sou gerente de frotas do município de Cacoal, peguei essa tarefa há uns 5 meses, e aí você chega com inovação, mas o sistema público é um pouco atrasado, não quer inovar, tem medo da inovação, então isso também me deu um pouco de transtorno, de desafio. Aí essa semana eu já compreendi, já agi melhor. Na própria meio da semana eu já consegui, eu lidero, são 24 pessoas hoje nos temas, né, entre fiscais, coordenadores, secretários, enfim, então eu já consegui me posicionar melhor, já consegui implantar algo diferente essa semana, hoje mesmo já consegui, todo mundo assinou, concordou, então acho que já me ajudou, já abriu os caminhos aí um pouco. Opa. Isso porque o senhor está na primeira semana, imagina quando chegar na 20ª semana, hein? Perfeito. Aí vocês vão ver o que vai acontecer com cada um. Muito bem. Deixa eu ver aqui a Fabiana. E você, Fabiana, tá tudo bem? Tranquila? Boa noite, pessoal. Por aqui, tudo ótimo. Ah, Essa semana eu percebi que as coisas, assim, já mudaram bastante. Assim, eu assisti todas as aulas semana passada e eu percebi, assim, mudanças pequenas que fazem muita diferença. Eu penso mais antes de falar, penso mais antes de agir, corrijo muito os meus pensamentos o tempo todo, então eu sempre, sim, eu percebo que eu estou me policiando muito com relação a tudo que eu faço, e eu vejo que faz muita diferença, até na empresa, na família, enfim, está sendo muito positivo mesmo. que legal, que legal. Me diga aí, meu caro Cláudio, como é que tá você? Como é que foi a sua semana? Conta para nós um pouquinho aí como é que foi as suas mudanças, seus crescimentos. Boa noite, pessoal, tudo bom? Isaura. Então, eu tô naquela fase, já não estou mais em construção, já estou pronto. Graças a Deus. Tá, Então, é que o negócio, o criador e eu é um só, então tá tudo certo. que bacana. Legal. Já assumiu isso? Sim, já liguei o botão do foda-se também, tá tudo certo. Então tá bom. Evandro, e aí, Evandro, como é que foi a tua semana? Tranquilo para falar para a galera? Foi uma semana tranquila. Estamos trabalhando aí o próximo que somos nós mesmos, perdão, né? Legal, muito bem. Meu amigo Thomas. Tranquilo também, estudando bastante, progredindo aos poucos, né? Uhum. E policiando bastante, né? Os pensamentos, as atitudes.
a forma como pensamos. Legal, Bem isso, né? legal. Eu- Muito bem, parabéns. Pessoal, olha só para vocês verem que interessante, né? Então, imagine vocês que é muito gratificante você ver que já na primeira semana as pessoas começam a ver mudanças, a ver transformação. Isso é muito importante. Agora nós vamos fazer uma aula aqui, onde eu vou falar das 5 aulas que vocês estudaram, mas como eu faço sempre, eu não gosto de falar da mesma coisa do mesmo jeito sempre, sabe? Então, o que acontece? A aula que vocês vão ver é como se, apesar de ter o tema, é como se fosse uma aula nova que eu vou falar de coisas que vocês não viram lá, que é importante para acrescentar para vocês. Então, nós vamos ter uma aula aqui de mais ou menos 40 minutos, e depois da aula nós vamos pegar um de vocês aí, talvez o Thomas aqui, porque eu vi tá certinho lá o envio do relatório dele, para a gente poder corrigir ao vivo, para vocês verem a importância. Aliás, nessa questão de correção, antes de eu começar a aula, eu gostaria que a Fabiana falasse um pouquinho da correção, porque a Fabiana ficou bem impactada com a correção da aula dela, da primeira semana dela. Então, eu gostaria, Fabiana, conta para o povo aí como é que foi para você essa parada aí, porque eu vi que você se impactou bastante ali no momento das correções. Nossa, foi assustador. Às vezes nós temos, assim, eu tinha pensamentos involuntários, assim, muito voltados para negatividade, e mesmo respondendo as coisas positivas, eu colocava coisas negativas no meio. Nossa, eu fiquei, assim, impressionada, como é automático era automático na minha cabeça, e eu achava que estava certo, e, nossa, foi até engraçado, né, Isauro? Foi engraçado, eu ri muito. Eu ri muito. Você sabe que o caso da Fabiana foi bem interessante mesmo, porque imagine você uma pessoa que ela vem com a ideia, não que a Fabiana é uma pessoa bastante humilde, uma pessoa muito legal, né? Mas a pessoa ela responde o formulário e ela fala assim, nossa, eu acho que eu respondi muito bem. E aí quando ela vai ver as respostas, fala assim, nossa, mas é isso mesmo? Então foi bem engraçado, assim, a reação dela, o rosto dela que era engraçado. Cada correção que ia fazendo, a expressão que ela fazia era muito engraçada. Não, lembra que tinha umas que já na primeira palavra eu falava, pelo amor de Deus. Foi muito legal. Mas ali, o que acontece? Aqui nós estamos conseguindo cumprir o propósito que é ensinar vocês a pensar, falar e agir de forma correta. Pessoal, talvez agora, nas 2 primeiras semanas, vocês não conseguem enxergar muito isso. Mas eu garanto a vocês que após a 5ª semana para frente, vocês vão ver a transformação que isso vai dar em vocês. E vai acontecer uma coisa incrível ainda. Quando vocês estiverem na 10ª semana, vocês vão ver que muitas pessoas, por exemplo, vão se afastar de vocês. Vocês acreditam nisso? Por exemplo, as pessoas negativas, aquelas que têm o hábito de só falar besteira, essas pessoas já não vão mais estar com vocês. Elas vão afastar automaticamente. Porque onde acontece a luz, a treva desaparece. Então, aquela ideia que muita gente tem, né, que quando o cara fica rico, ele esquece os pobres. Já ouviram essas conversas? Pois bem, na verdade não é isso que acontece, não. É o contrário. Quando você enriquece, é porque você melhorou em todos os sentidos. É porque você expressou Deus em todos os sentidos. É porque você está expressando a sua divindade em todos os sentidos. E as pessoas que não conseguem chegar nesse ponto, elas ficam diferentes de você. E quando as pessoas ficam diferentes de você, ou elas se adequam, ou elas se afastam. Então, naturalmente, a maioria das pessoas se afasta porque, a operar as mudanças, a maioria das pessoas não querem. 85% do povo do mundo é pobre porque não quer operar mudança, gente. Esse é o detalhe. As pessoas não querem transformar as suas vidas. É muito legal ver o caso aí do nosso amigo Cláudio, que falou, não, já assumi, e agora eu já sei quem eu sou, e ponto. E até falou aí, apertei o botão do F, né? Então, veja, é por aí mesmo. Você tem que pegar e falar assim, não quero mais saber, essa vida passada não me pertence mais. Eu vivo um outro momento, eu vivo uma outra realidade, e é isso que acontece. Há quem diga aí, não sei se todos vocês conhecem, mas, por exemplo, o nosso jovem aqui, que faz parte do nosso time, o Jonathan, esse moleque aí tem 27 anos de idade, meu. Esse moleque, chama ele de moleque, ele é jovem, né? É um cara muito responsável, um cara gente boa pra caramba, mas chegou aqui muito mal, e hoje é uma pessoa transformada. É um cara que vale a pena, inclusive, vocês trocarem ideia com ele. Ele está no grupo, manda pergunta para ele se vocês quiserem, para vocês saberem como é que era a vida dele e como é que ele é agora. Né? Não vou nem chamá-lo aqui, porque nós temos tempo curto, para não alongar muito, mas no grupo, troca ideia vocês. Inclusive, eu vou convidar mais algumas pessoas das
mentorias individuais, pessoas que já passaram, que já chegaram lá. Vou convidar algumas para estar no grupo com vocês, para que vocês possam perguntar para eles também como é que foi a transformação deles, como é que eles chegaram no objetivo deles. Isso vai ser muito bom para vocês também. Então, eu devo colocar aí umas 10 ou mais pessoas, talvez algum mais, ou talvez umas 10 pelo menos, de pessoas que são meus alunos, que transformaram a vida. Dá para colocar aí umas 2, 3 mil pessoas, se for o caso, tá, pessoal? Mas não é o caso, não precisa ser tanta gente assim, até porque vocês vão conhecer eles na comunidade também. Então, o que acontece? Mais uns 10, mais ou menos, eu vou colocar aí para vocês terem a convivência com pessoa que já transformou a vida. Mas está aí o nosso amigo Jonathan para contar essa história para vocês. O Silvio também pode falar com vocês, porque está comigo há muito tempo, me conhece todas as minhas aulas no tempo, já estudou bastante, pode falar bastante. Inclusive, o Silvio está disposto aí, não sei se ele conseguiu fazer, disse que vai acompanhar junto com vocês. Fez as aulas, Silvio? Vamos lá. Você disse que ia acompanhar, e aí, fez? Ou tu está dormindo? Ele disse que outro dia não funcionou. Eu acho que está dormindo, cara. O cara entra aí e vai dormir. Só pode. Então, vamos lá, gente. Vamos para a aula. O tema da nossa aula é saúde espiritual, ou seja, olha lá, coloca só o joinha aí, estava dormindo. É saúde espiritual. Nós vamos falar da aula de vocês, a aula que vocês estudaram, só que nós vamos falar dessa aula com outro prisma, com outras informações que não estão lá no que vocês viram, tá? Deixa eu compartilhar para vocês aqui, em primeiro lugar. Muito bem. Deixa eu voltar aqui, e aí vocês me digam se chegou aí certinho para vocês a imagem, compartilhando. Chegou certinho para vocês e coloca um joinha para mim, aí é legal. Pessoal, outra coisa importante, vamos aprender a ser participativo da seguinte maneira: toda vez que eu falar uma coisa aqui que impactar você, que você vai falar, isso aqui foi muito legal, isso aqui deu vamos dizer assim, uma conexão maior, deu um estalo maior em você, deu aquela ânimo, deu aquele despertar, digita aí no nosso chat, aí digita yes aí, porque essa é a maneira da participação, para eu saber que eu estou na aula aqui direitinho, indo com vocês, tá bom? Então, nós vamos falar da saúde espiritual, que foi a saúde que vocês estudaram aí na primeira aula, tudo direitinho, né? E aí, o que acontece? O que é saúde espiritual? A pergunta é: como a conversa é participativa, eu gostaria que todos vocês, antes de eu explicar, que todos vocês escreviassem aí, como diz um amigo meu, escrevessem aí no chat, ou se quiser, pode abrir o microfone também e falar, acho que até melhor, como a gente, ainda nós somos um grupo pequeno ainda, aqui na mentoria grupo, então dá para a gente fazer esse tipo de coisa. Quem se habilita primeiro, abre o microfone e fala o que é saúde espiritual para você. Eu quero entender, vocês que estudaram a aula, quero entender como é que vocês já têm a compreensão da saúde espiritual. Me diga aí, um de cada vez, tá? Abre o microfone e diga o que é saúde espiritual para você. Vamos, turma. Reconhecer o divino dentro de nós. Reconhecer o divino dentro de você. Deus somos um. Legal. Fala, Eleutério, e para você? O que é saúde espiritual para você? Mais ou menos nesse raciocínio do colega, mas estar conectado, né, com o grande Criador do Universo, estar próximo, estar semelhante. Acho que é esse fortalecimento aí dessa conexão divina, né? Legal. O que é saúde espiritual para você, Cláudio? Está com os meus 7 corpos alinhados. Os 7 corpos alinhados. Legal. Quais são eles? Corpo físico, mental inferior, búdico, átmico e perispírito. E pré-espírito. Tá bom. Nós vamos ter uma aula, talvez, aí no meio do caminho, falando dos 5 corpos, tá? Você colocou mais 2 aí, colocou corpo búdico e pré-espírito. Perispírito está entre o corpo físico e o primeiro, que é o... Legal. Muito bem. Então, vamos lá. O que acontece? Fabiana, você quer falar também do que é para você? Para mim é a unicidade entre eu e Deus. Tá bom. Thomas? Eu acho que é a conexão com Deus, né? Tá. Para a Dani não vou perguntar porque ela acabou de chegar, tá bom? Então, aí depois ela vê a resposta para vocês. Veja, todos vocês estão um pouco alinhados aí, tá? Mas vamos lá, vamos responder essa pergunta aqui. O que é a espiritualidade? Olha só, espiritualidade é o estado de consciência em que o ser humano desperta e vive de acordo com sua natureza divina. Então, ser espiritual, saúde espiritual é viver com naturalidade. É você fazer o seguinte, é o espírito que nunca adoece, nunca falha, nunca está em escassez, ele é perfeito, é pleno, é abundante, porque é a expressão de Deus, ok? Isso é saúde espiritual. O que chamamos de sofrimento nasce apenas da desconexão, veja bem,
da mente com essa verdade. Então, olha só, quando você é apegado à matéria, quando você tem lá uma situação que você fala assim, peraí, eu quero um carro novo, aí depois vem um outro carro e por aí vai. Então, você fica 100% conectado apenas na matéria, aí você desconectou com Deus, aí vem os sofrimentos. Porque toda vez que você coloca a tua identidade em algo que é material, quando a matéria ela altera, você também vai alterar. E aí vai ter um problema para você. É fundamental também dizer o seguinte, quando eu falo de perfeição, quando eu falo de natureza búdica, igual o meu amigo aí falou, para quem já estudou budismo, né? Quando eu falo de eu e Deus somos um, aqui é fundamental. Mas mais importante ainda do que isso é você aceitar que o teu amigo, que o teu vizinho, e até mesmo aquela pessoa que você desaprova ele totalmente, ele também é filho de Deus perfeito. Ele também é autoexpressão de Deus. Pode até estar no momento ruim, pode até estar expressando de forma errada, mas ele também é. Quando você consegue enxergar a vida desta forma, ver o mundo desse jeito, aí você pode considerar que você é um indivíduo que tem saúde espiritual. O que é saúde espiritual? É você andar a prumo sobre todos os homens, sobre todas as situações, como um filho de Deus perfeito, que pode até envergar, mas não quebra, e mais importante ainda, que você tenha consciência que qualquer que seja a situação, não importa qual é, ela é reflexo mental seu. A partir desse momento, a partir desta reflexão, mas tem aquela vizinha que eu não gosto, tem aquele amigo que eu não gosto, tem aquela pessoa que me faz mal. Tudo isso está na sua mente, está dentro de você. Arranca de dentro de você, que você vai ver que o vizinho fica bom. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo, eu estava conversando com um aluno hoje e ele tinha lá um problema com uma pessoa da família, inclusive, e brigavam muito. E aí, na semana passada, eu orientei ele a fazer oração de auto-perdão para ele e para aquela pessoa. Muito bem. O que aconteceu? Segundo ele, ele começou a ter um sentimento de amor muito grande por aquela pessoa, um sentimento de compaixão muito grande, um sentimento de benevolência muito grande. E aí, 2 ou 3 dias depois, do nada, a pessoa ligou para ele, começaram a conversar, reconciliaram e deu tudo certo. Veja vocês, e agora está vivendo uma vida maravilhosa lá com o amigo. Tem um outro caso interessante de um amigo, colega meu, que ele tem um amigo de infância, e aí o que acontece? Ele teve lá uma discussão com esse amigo, teve uma briga com ele, e já estava há mais ou menos 1 ano ou 2 sem falar com o amigo. Só que aí ele começou a estudar, começou a aprender, começou a entender essa questão da unicidade com Deus, com o universo e com tudo que há no universo. E aí ele falou assim, eu preciso fazer oração de perdão e de auto-perdão para esse meu amigo. E começou a orar. Um dia de manhã, ele mora na praia, ele mora em Santos. Um dia de manhã ele levantou lá e falou assim, hoje eu vou caminhar e logo em seguida eu vou tomar um banho, vou tomar café e vou até a casa do meu amigo para me reconciliar com ele. Para a surpresa dele, ele estava correndo na praia e adivinha que ele encontra na praia o amigo correndo lá também. E aí quando vai aproximando um do outro, ele fala assim, eu quero falar com você, o amigo falou também, eu também quero falar com você. Bom, nesse quer falar com você, um quer e outro quer, ninguém falou nada, se abraçaram, choraram juntos e se reconciliaram. Veja, quando você reconcilia o seu coração, você está vivendo a saúde espiritual. Quando você muda, o mundo à sua volta vai mudar. A partir daí, a vida vai dar certo para você. Nós estamos vivendo um momento muito interessante, um momento de tecnologia, um momento de transformação do mundo. A IA está aí fazendo coisas maravilhosas. Você consegue criar imagens maravilhosas. Vocês vão ver algumas imagens que eu criei com o Yara aqui, com o tema da nossa aula de hoje. Você fala assim, caramba, se fosse desenhar isso na mão, daria um tempão. Veja, eu coloquei lá rapidinho, foi criado do jeito que eu queria as imagens. Então, hoje está muito interessante. Só que nada disso vai mudar a tua vida se você não mudar interno. Eu estava conversando com uma pessoa, fazendo uma mentoria para uma pessoa por indicação, provavelmente vai estar com a gente no futuro aí, na próxima turma, porque agora não pode entrar mais ninguém. E aí, o que acontece? Ele até queria, mas não pode. Eu falei, só tem 2 formas para você agora, ou você esperar 2 dias, pelo menos 1 semana, para entrar numa mentoria individual, ou na mentoria em grupo só daqui na próxima imersão do caminho da vida próxima. Vai demorar uns 40 dias, pelo menos. Então, veja vocês. E o cara, ele é infoprodutor. Ele tem um produto lá, está lá desenvolvendo o produto dele. Veja, só que com muita dificuldade, com muito problema, só que não é só ele. Você vai ver vários. Se você pegar de cada 100 infoprodutores, de cada 100 experts, né, que a gente chama isso de expert, de cada 100 você vai encontrar 3 ou 4 ou 5 que estão ganhando dinheiro, os outros estão sofrendo, não estão conseguindo.
Agora, qual a diferença do cara que está ganhando dinheiro, que está crescendo, que está aumentando o trabalho dele, etc., e do que não está? Aquela pessoa que está crescendo sabe quem ele é, o cara tem uma vida tranquila, tem harmonia em casa e tem unicidade com Deus, tem unicidade com o universo. Os outros demais não têm. E quando tem qualquer tipo de desarmonia, não funciona. Inclusive, com base nessa questão aqui, eu quero fazer uma analogia com vocês aqui. Vocês sabem analisar, por exemplo, o que tem em comum? Vamos pegar aqui 5 pessoas importantes. O que tem em comum entre Paulo Marçal, Paulo Vieira, Joel J, Tiago Brunet, não sei se vocês conhecem essa galera toda. Quem conhece, só me dá um joinha aí para eu saber se vocês conhecem de quem eu estou falando. Manda um joinha aí. E o último é dessa galera toda aí. Então, como eu falei, Flávio Augusto, Tiago Brunet, Paulo Marçal, Joel J, e você pode colocar aí, no meio dessa galera toda, além desses 4 aí, o Paulo Vieira, né? Veja bem, essas 5 pessoas, vocês sabem qual é a semelhança entre todos eles? A semelhança é que todos esses caras sabem quem são, não tá nem aí para você, faz a vida deles e vai lá e faz. Eles sabem o talento deles e eles têm uma vida em casa maravilhosa. Todos eles são bem casados, têm uma família maravilhosa e vivem maravilhosamente. Então é isso que difere esses caras de você, dessa pessoa que eu falei ontem, que não consegue crescer. E por que não cresce? Porque tem um monte de crenças limitantes, um monte de coisas lá com o papai, com a mamãe, com o irmão, com o tio, etc e tal. Por essa razão não chega a lugar nenhum. Fica sofrendo, gasta dinheiro, compra curso, não sei das quantas, vai fazendo curso de marketing, vai fazendo curso de copy, vai fazer curso não sei o quê, faz um monte de curso, fica expert nas plataformas e ainda assim não cresce. E por que não cresce? Porque essas pessoas têm algum tipo de dificuldade nesse sentido. Percebe, gente? Então, saúde espiritual é você fazer o quê? É você ter consciência do ser. É você saber que você é um ser humano aqui na Terra, mas antes de tudo, você é um ser divino, uma pessoa de luz que veio aqui para brilhar e para levar essa bola bonita para todo mundo. Isso que é cada um de vocês que estão aqui presentes, tá bom? Meu amigo Ali levantou a mão, pode falar aí, Edivane, por favor, fale aí, meu irmão. Eu quero aproveitar o gancho aí e dar o testemunho exatamente desse ponto aí que você tocou e deu o exemplo de 2 colegas. Uhum. Uns dias atrás, pouco tempo, a gente falou e eu te contei o caso que eu tenho o sentimento lá com a minha irmã, que não vem ao caso aqui, eu vou contar para o povo os detalhes que vai só alongar e não cabe, né? Mas enfim, aí eu tinha um problema, falei com você sobre esse problema detalhado e você me disse, não, você tem que pedir perdão para sua irmã. E eu pensei, meu Deus do céu, acabou a ligação, eu fiquei imaginando como é que o Isauro vai pedir para fazer um negócio desse. Eu tenho um problema com um familiar bem próximo que é a minha irmã, uma pessoa que não consegue, ela não olha no meu olho. Toda semana eu passo lá na minha mãe, a gente se vê, ela não tem coragem de olhar no meu olho e me cumprimentar. Aí refleti um pouco e eu fiz uma mentalização do perdão especificamente só para ela. E incrivelmente eu acordei com um sentimento de compaixão extremo, enxergando ela diferente. E era de dentro para fora. Legal isso daí. Já foi uma primeira mudança. E mais incrivelmente, ontem mesmo ela passou por mim, nas minhas visitas que eu faço lá para minha mãe, e ela olhou para mim e me cumprimentou. Eu já achei, nossa, que Caramba, então quer dizer que você em menos de 24 horas já teve o resultado, meu cara? diferente. Não foi aquela coisa, né? Como foi maravilhoso, lindo, mas comparado com o que eu não esperava, né? Foi muito surpreendente. Pois é, mas eu falei para você que se você mudasse de você, ela ia fazer isso sozinha, não foi? Foi. Por incrível que pareça, aconteceu, tá vendo? Só para você entender o contexto, pessoal, ele chega na casa da mãe e a irmã passa e não fala com ele, não olha na cara dele por causa das dificuldades que tinha. E eu falei assim, olha, esquece ela, faz a tua oração aqui, começa a mentalizar isso tudo certinho, que a tua irmã, ela vem falar com você. Olha aí o que aconteceu. Ele vai lá e tem aí o sentimento de madrugada, né? Já seria um sentimento bom, e quando vai na casa da mãe, a coisa resolveu. Isso é fantástico, né? Como a gente não consegue bater palma aqui, então sabe o que a gente faz? Faz assim uma reverência assim pro nosso amigo, ó, todo mundo. Isso é muito importante, tá bom? Então, gente, é isso. É nos pequenos detalhes, né? É nas pequenas coisas que vai transformando. Isso que o Edevane está falando, isso é fantástico, cara. Porque esse cara estava... Só para vocês terem uma ideia, essa coisa tem que dizer. A mentoria dele, como ele tem a mentoria individual, a mentoria dele, todas as mentorias individuais de vocês, é para durar 1h30, 90 minutos. Esse é o meu compromisso. A mentoria dele durou 3 horas. Vejam vocês. Porque o cabra estava muito teimoso naquele momento. Veja, agora ele vem me contar uma parada dessa. Olha, fiquei até emocionado, cara. Porque é isso que acontece com todo mundo. Qualquer um aqui que fizer
vai dar certo. E funciona, é o mais importante. À medida que você vai tirando todas essas embrólios dentro de você, sabe o que acontece? Você vai abrindo aí o canal da provisão infinita. Vai abrindo a prosperidade. Edevaldo, você quer falar mais uma coisa com relação a isso? Não, só queria dar o meu relato aí, que é bem fresquinho e é real, né? E aconteceu, milagrosamente, foi incrível. Que legal, cara. Foi sutil, foi uma levantada de olho, um cumprimento ali meio tímido, mas é uma coisa que não era Não, comum, isso. só isso. Legal, parabéns, cara. Então vamos lá, gente. Portanto, saúde espiritual é quando pensamento, palavra e ação refletem o bem absoluto, fazendo com que o corpo, os relacionamentos, as finanças e toda a vida se harmonizam automaticamente. Veja, quando você tiver as tuas palavras, as tuas ações, todas elas traduzidas em bem absoluto. O que é bem absoluto? O que é bem absoluto? Bem absoluto é quando algo é bom verdadeiramente para você e, ao mesmo tempo, transborda para as demais pessoas. Quando isso acontece, você está vivendo aqui agora a saúde espiritual. Você está vivendo aqui agora o seu eu divino, o seu ser divino. E, a partir daí, a tua vida vai funcionar com maestria, com tranquilidade. Muito bem. Então, estar aqui, a primeira aula de vocês foi as 21 qualidades do executivo de sucesso. Então, ali a gente passou por integridade, a gente passou por caráter, passou por autoestima, autoaceitação, positivismo, passou por empatia e amor, você passou em agradecer os erros, disciplina, persistência, coragem, paciência, facilidade de aprendizagem, você passou ali também por mente alegre, otimismo, entusiasmo, convicção e determinação de objetivo, né, definido. Veja, entusiasmo, por exemplo, pessoal, é uma palavra que vem do grego e esta palavra, ela tem como base o seguinte: entusiasmo quer dizer o seguinte: Deus dentro de você. Uma pessoa entusiasmada diz que tem Deus dentro dela. Uma pessoa que não é entusiasmada tem outra coisa dentro dela. Só para vocês terem uma ideia. O entusiasmo encanta as feras e faz dançar as pedras. Sem ele, nem a verdade conquista a vitória. Preste atenção. O entusiasmo encanta as feras e faz dançar as pedras. Sem ele, nem a verdade conquista a vitória. Portanto, essas 21 qualidades, elas são qualidades fundamentais para que vocês possam desempenhar, estudar e principalmente praticar nos seus dias a dia. Isso é importantíssimo, ok? E aí, hoje, vocês vão fazer uma lista das qualidades que você já tem e as que não tem, vocês precisam trabalhar todas elas dentro de você. Por quê? O ser humano, ele é originalmente filho de Deus, dotado de capacidade infinita e ilimitada. Isso é você. Só que para você desempenhar esta sua originalidade, essa sua capacidade infinita, você precisa desenvolver estas 21 qualidades todos os dias. O caráter, principalmente, porque as pessoas pensam que uma pessoa de caráter é apenas aquele cara que não faz mal para o outro, que faz tudo certinho. Isso não é caráter apenas, isso é uma ferramenta de caráter. Caráter é principalmente a pessoa que é amorosa com ela mesma e com os outros. A pessoa que tem benevolência com ela mesma e com os outros. A pessoa que fala para ela assim: eu vou fazer tal coisa para mim, vou me dar um mimo, por exemplo, vou me comprar um carro novo, vai lá e compra. Isso é caráter. Caráter é você assumir que você e Deus é um. Isso é caráter. Caráter é você assumir que você e as outras pessoas também são umas. Ok? Olha só. As qualidades como convicção, determinação, mente alegre, integridade, entusiasmo e disciplina não são criadas de um lado de fora, gente. Não é criada lá fora. Tudo isso já está dentro de você. Ela já existe dentro do seu interior, ela está dentro da sua alma. E precisam apenas ser reconhecidas e expressadas. É isso que vocês têm que fazer. Reconhecer que vocês são e, principalmente, expressar no dia a dia. Você tem que estar de tal maneira que, quando você andar, o teu olho fala assim: o que está acontecendo com você? Você está diferente. Você não pensa da mesma forma, não fala do mesmo jeito. Até o teu andar está diferente. Quando você começar a ter esse tipo de comentários, significa que as aulas estão dando certo e que vocês começaram a vivenciar tudo isso. Porque não basta estudar, tem que vivenciar. Inclusive, falar em vivenciar, eu fiz um desafio com uma certa dama aí, né? Uma certa dama chamada nossa amiga Dani Rocha. Eu fiz um desafio para ela, porque o que acontece? As pessoas, quando estão na busca, elas fazem milhares de coisas ao mesmo tempo. Só que a espiritualidade é uma só. Não importa o mundo que você vive, o país que você vive, o idioma que você fala, a espiritualidade é igual em qualquer lugar do planeta, no Brasil, no Japão, na
Austrália, em qualquer lugar é a mesma coisa. Eu falei assim para ela assim, Dani, para eu ter certeza que tu está seguindo essa parada direito, eu quero saber se, pelo menos, no período das últimas semanas, se você vai abandonar todas as coisas que você está fazendo aí paralela e vai realmente focar só na espiritualidade e resolver essa parada de você. A pergunta agora é, senhora Dani, como é que está essa conversa para você? Como é que foi esses dias? Você conseguiu fazer pelo menos metade disso que eu estou falando? Ou não fez nada? Como é que foi aí? Conta para nós. Acho que ela deu uma saidinha, hein? Bom, se estiver me ouvindo aí, entra aí, abre o microfone e diga para nós. Pessoal, outra coisa importante que eu quero dizer a vocês, tá? Que é fundamental. Vocês querem ter transformação? Vocês querem ter o resultado de verdade? Vocês têm que se preparar para essa aula de verdade, ok? Se preparar de verdade. O que é se preparar de verdade? É estar aqui presente. Você tem que estar com papel e caneta na mão. Você tem que estar prestando atenção. Sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa importante para vocês. Depois vocês pesquisam para vocês verem a veracidade do que eu estou dizendo. Quando você pega uma palestra, uma aula de 40 minutos, igual essa que eu vou dar para vocês aqui hoje, eu não sei se vocês sabem, no momento atual de vocês, apenas 2% ou 2 minutos dessa aula vai servir para vocês hoje. Os outros 38 minutos, vocês vão ouvir e não vai causar nada em vocês. Apenas 2 minutos. Esses 2 minutos pode estar no meio, pode estar no começo, pode estar no final, pode estar em algum lugar. E por esta razão que é fundamental você se preparar para estudar, ok? Porque se você se preparar para estudar, o que vai acontecer? Você verdadeiramente vai ter o seu objetivo definido. Olha, imagina vocês o garoto da escola. Por que muita gente leva pau na prova? Porque o cara vai na escola e não presta atenção no que está fazendo. Fica lá com conversa paralela. E aí o problema está instaurado. Você tem que vivificar cada momento da sua vida. Vivificar quer dizer o seguinte, dar vida para aquilo que você está fazendo. Porque quando você faz dessa maneira, a coisa funciona. Então, veja, de tempos em tempos eu vou parar aqui e vou chamar um de vocês. Fala isso aqui para mim. Se você não tiver 100% alinhado, vai acontecer o que aconteceu agora. Você não vai responder imediatamente. Significa o seguinte, que você não está 100% comprometido com o que você está fazendo. E aí o que acontece? O resultado não será da forma que você está esperando, tá bom? É importantíssimo que todos vocês aqui tenham esta compreensão. Isso é fundamental. A mesma coisa, as aulas. No momento que você estiver estudando as aulas, você tem que estudar a aula. Você não pode simplesmente ir lá e estar, por exemplo, estudando a aula e lavando louça ao mesmo tempo. Não vai funcionar dessa maneira, ok? Tira o momento para fazer a aula de vocês, aí vocês verão a transformação que isso vai acontecer na prática, ok? Muito bem. Agora nós vamos aqui para a próxima, que é a verdadeira libertação do homem, ok? A gente viu aqui essa questão do que é a espiritualidade e agora a verdadeira libertação do homem, que é uma das aulas que vocês estudaram aí. O que é isso? O que isso quer dizer? A verdadeira libertação do homem não está em mudar o mundo externo. Veja bem, mas em despertar para a natureza divina que já existe dentro de você, ou dentro de nós. Veja vocês, nós temos agora nesse momento uma guerra, não temos? A guerra lá do Oriente Médio, do povo da Palestina, para aqueles lados lá. Por que aquelas pessoas brigam? Elas brigam, inclusive, em nome de Deus, só para vocês saberem. Veja, o cara fala que o Deus dele é mais importante que o Deus do outro. E por esta razão brigam. Aí eu pergunto para vocês, aonde que está aí a ideia de que eu e o outro somos um? Imagine você se aquele povo lá da Palestina tivesse a ideia que ele e o outro são unos. Não vai ter guerra. Não vai ter aquele sofrimento todo que está lá. Gente morrendo na míngua, gente saindo refugiado, gente com fome, crianças já desnutridas e criando um problema para o mundo. Veja vocês. Os caras fazem a bobagem deles lá e o mundo inteiro tem que pagar por isso, porque o mundo inteiro tem que ajudar. À medida que alguém vai fazendo besteira, vai empobrecendo o mundo. O mundo é nada mais que, vamos dizer assim, uma hipnose coletiva. Quando a gente muda, quando a gente sai desse cenário, é como se você estivesse fazendo o que faz a beija-flor, né? Outro dia, estava lá o beija-flor com aquele biquinho pequenininho dela, pegando a água para tentar apagar um fogo. Ia lá, pegava um pouquinho e jogava no fogo. E aí o outro chegou e perguntou, mas tu com esse biquinho aí, não vai acontecer nada. Você está fazendo besteira, você vai se matar e o fogo não apaga. E aí ela respondeu, estou fazendo a minha parte. Se cada um fizer a parte dela, vai dar certo. Então, o que é fazer a nossa parte? É fazer o necessário para aceitar no nosso coração que eu e o outro somos um, que nós somos uma única criatura aqui na Terra vivendo a experiência carnal. Isso é a libertação verdadeira do homem. Olha só, quando reconhecemos que somos espírito e não apenas corpo em circunstâncias, olha bem,
Os grilhões do medo, da culpa, da escassez se dissolvem. Da onde vem o medo? Medo é sombra alongada da ignorância. Aquilo que eu não conheço, eu tenho medo. Vejam vocês. Nós estamos vivendo, nesse momento, a desmaterialização das coisas. As coisas passaram a ser obsoletas nesse momento. As pessoas já não dão mais tanto valor para as coisas igual antes. Por quê? Entre aspas, tudo parece muito fácil. Só que, na verdade, não é. Se fosse tão simples assim, estava todo mundo lá ganhando muito dinheiro, né? Porque, por exemplo, entra lá no chat GPT, assim, faz tal coisa para mim. Ele vai lá e faz. Só que, quando você bota no mundo aquela coisa que o chat GPT fez, que é uma máquina fazendo, sem base, sem estrutura, sem aquilo que é a tua alma, sabe o que vai acontecer? Nada. Agora, ele vai funcionar muito bem se você utilizar de forma correta. Inclusive, está aqui, ó, a imagem, né? Olha que imagem maravilhosa aí. Essa imagem, por exemplo, é uma imagem criada pelo chat GPT, pago, né? Aliás, minto, criado pelo Banana. O Banana lá, que é a versão paga do Gemini do Google. Olha que imagem maravilhosa. A verdadeira libertação do homem. Tá vendo aí? Esta imagem é fantástica. Foi uma imagem criada pelo Gemini, pelo Banana do Gemini, tá certo? Que é um sistema dentro do Gemini próprio para fazer imagem. Veja vocês. E aí, sabe o que é mais legal? Essa imagem que foi criada para você, segundo o prompt que você escreveu lá. O que é o prompt, gente? O prompt é aquilo que você escreve para dar o comando para a IA fazer. Se você escrever direito, ele vai fazer exatamente o que você quer, tá bom? Muito bem. Continuando aqui, libertação espiritual é assumir que a vida não é luta, mas expressão da perfeição de Deus através de nós. O teu trabalho não é uma luta, o teu trabalho não é um sofrimento, o teu trabalho é nada mais, nada menos que a expressão de Deus aqui e agora. E por que que o teu trabalho é a expressão de Deus aqui e agora? Porque o teu trabalho nada mais é do que você colocar o seu talento em movimento. É isso que é o teu trabalho. Colocar o seu talento em movimento. Ah, Isauro, mas não está dando certo. Se não está dando certo, por duas razões. Ou porque tu é preguiçoso, ou porque você está trabalhando errado. Simples assim. Porque quem trabalha pelo talento vai dar certo. Mesmo quando todo mundo fala o contrário. Eu vou repetir. Eu sou muito grato a todos vocês que estão aqui. Nós nos conectamos. Graças a Deus estamos aqui. Mas só para vocês terem uma ideia, segundo os especialistas aí, as pessoas que são estrategistas, e foram vários que falaram para mim, inclusive um professor meu, quando eu falei para ele que o meu lançamento ia ter apenas 28 pessoas, ele falou assim, Isauro, faz para ganhar experiência, mas não vai acontecer nada. E nós estamos aqui com essa galera toda aqui. Veja vocês. Agora, por que que isso aconteceu desta maneira? Primeiro é porque eu verdadeiramente acredito que eu e os outros somos um. E que aí o que vai acontecer? Simples. As pessoas que têm a mesma vibração mental que eu, que é o caso de vocês, vão se conectar comigo e vão estar comigo. E é por isso que vocês estão aqui. Porque vocês têm a mesma dedicação que eu. Vocês têm a mesma expressão mental que eu. Por isso vocês estão. O que difere eu de vocês? Eu apenas aprendi um pouco mais, estudei um pouco mais. É só isso. Mas somos idênticos na vibração, no pensamento e na ação. Por isso que estamos todos nós aqui, ok? E esta é o grande barato dessa história toda, porque aí agora eu posso ajudar vocês a pensar, agir e falar de forma correta. E a partir daí vocês começam a ter os resultados de vocês. É simples assim. Olha só que imagem maravilhosa que eu criei aí, ó. Criei essa imagem não existe. É uma imagem criada pelo Banana do Gemini. Tá vendo aí? As leis mentais. Veja que imagem boa que foi criada. Para simbolizar o que eu estou falando para vocês aqui. Muito bem. A mente é criadora. Olha só. Cada pensamento, palavra, sentimento molda a realidade. Pessoal, por que eu estou falando de criação aqui? Da mente. Porque aí eu estou falando da mente divina. Não estou falando da tua mente, tá? Qual que é a ideia? É você conectar com essa mente criadora aí, ó. A mente de Deus. Quando você se conectar verdadeiramente com essa mente criadora, que é a mente de Deus, você expressa aqui agora tudo que você quer. De que maneira, Isauro? Por meio do seu talento, ok? Quando você coloca o seu talento em prática, você não precisa criar nada. Ele já existe, ele é pronto. Outra coisa importante para todos vocês, que é fundamental que cada um aqui tenha a percepção correta. Todos vocês já vieram nesta vida com o seu destino traçado. A pergunta é, quem aqui, só me coloca aí um joinha para eu saber, quem de vocês acreditam, aceitam que o destino já veio traçado? Põe assim um joinha para mim. Quem acredita aí, só para eu ver, ok? Eu quero que vocês coloquem isso, dessa maneira, Silvio, e que todo mundo coloca aí, para passar o joinha aqui, ó, para as pessoas, quando estiver assistindo a aula lá, as pessoas que não puderam estar presentes na aula, elas verem que vocês estão conectados comigo. Então, veja, gente, o nosso destino já veio traçado.
Aí você vai me perguntar assim, mas Isauro, então quer dizer que essa desgraça que acontece na minha vida é destino? Não. Isso é livre-arbítrio. Isso é desobediência. Todas as mazelas da tua vida, todas as dificuldades que você tem, nada tem a ver com destino, tem a ver com a sua desobediência, ok? O seu destino já veio traçado da seguinte maneira: você e Deus é a mesma pessoa, é a imagem e semelhança dele, você veio nesta vida com um talento divino, basta você saber a descobrir qual é o teu, ok? Que a gente vai, quem já sabe, beleza, vai reforçar, quem não sabe. Nós vamos conseguir, até a quinta aula, descobrir tudo isso, destravar tudo isso, e aí você coloca em prática. E aí você vai expressar Deus aqui agora. E aí você vai ter sucesso no teu talento. Veja, ele já está pronto. O teu destino já veio traçado para ser rico, próspero, né, que é a mesma coisa que riqueza. Aliás, que não é a mesma coisa que riqueza. Rico é em alguma coisa, próspero em todas as áreas da vida, todas as saúdes. Então você veio para ser próspero na tua vida, ter muitos amigos, ter tudo em abundante na tua vida. Se alguma coisa não está acontecendo desse jeito, se está faltando alguma coisa, é porque em algum momento da sua vida você foi desobediente. E é por isso que você está aqui, para corrigir essa desobediência. Vamos lá. Pensamentos negativos criam limitações. E por que criam limitações? Porque você está impedindo a tua condição verdadeira de criar coisas boas. Você está doutrinando na mente de forma errada. E aí, você vai, ao invés de ter um fenômeno autêntico, você vai ter um fenômeno com problema. Qual que é a diferença do fenômeno autêntico e do fenômeno falso? Fenômeno autêntico é quando você expressa Deus aqui agora. Fenômeno falso é quando você expressa as dificuldades, ok? Muito bem. Pensamentos positivos, harmoniosos e amorosos criam saúde, oportunidades e prosperidade. Quero lembrar de novo, qual é a mente que eu estou falando aqui, qual é o pensamento que eu estou falando aqui? É o pensamento divino. O pensamento divino cria, né? O pensamento humano não cria nada, ele só expressa, ok? Então, nossos pensamentos são expressão de Deus. O pensamento de Deus cria tudo, ok? Já está tudo pronto, funciona dessa maneira. Então, é importante você saber que você está aqui para expressar. E dessa maneira, você vai ter toda a sua vida transformada. A saúde espiritual nasce quando pensamos como Deus. Olha só, vou repetir. A saúde espiritual nasce quando pensamos como Deus. Pensa sobre nós, ok? Como é que Deus pensa sobre nós? Que somos perfeitos, né? Que temos beleza e capacidade e abundância. Deus pensa dessa maneira, porque Deus não criou um filho para ser com problema. Os filhos têm problema, porque eles têm livre-arbítrio. E aí, eu estava conversando hoje de manhã com um aluno, e a conversa era bipolaridade, ok? A conversa era, por que tem pessoas bipolares? Veja, a bipolaridade vem principalmente da desarmonia do papai e da mamãe, ok? Então, por exemplo, a criança ainda na tenridade no ventre da mamãe. Imagina o pai e a mãe que o filho veio sem eles programarem. E eles começam a falar assim, nossa, e agora? Nós não estávamos programados, não era isso que a gente queria nesse momento. Se você teve na tua vida, se você teve esse tipo de comportamento, se você teve esse tipo de pensamento, no momento em que tua esposa estava grávida, o teu filho vai ter bipolaridade. Por quê? Porque você está falando de uma pessoa que já nasceu rejeitada. Então, hora ela vai estar bem, hora ela vai estar mal. Aí, agora, como é que faz para resolver uma parada dessa? Você tem que fazer lá uma regestação, vamos dizer assim. Talvez você tenha que aplicar a ideia da hipnose, né? Em uma pessoa como essa, fazer ela voltar lá no ventre da mamãe e falar assim, olha, minha mãe é maravilhosa, ela é perfeita. E aí ressignificar essa parada toda. Quando você ressignifica tudo isso, a bipolaridade vai embora. E aí o que é feito aí no mercado? Dá remédio, leva no psicólogo e nada disso resolve. Porque, como eu já falei para vocês, essas coisas fenomênicas, a ciência não resolve esse tipo de problema. Sequer é falado. Sequer o psicólogo tem coragem, tem alguns deles que tem até o conhecimento, mas ele não pode afirmar, porque se afirmar está quebrando a ética médica. E é por isso que no Brasil já temos agora um protocolo médico, não sei se vocês conhecem, depois vocês pesquisam aí. Há uns 2 anos atrás, 3 anos mais ou menos, aconteceu uma coisa importantíssima. Só um minutinho, Dani, já deixou você falar. Aconteceu uma coisa maravilhosa. Só que aconteceu há 2 anos, vamos dizer assim, a publicação, porque isso acontece, na verdade, há quase 20 anos. A Associação Brasileira de Cardiologia do Brasil, né, começou a estudar qual era o impacto da espiritualidade nas pessoas. E aí começou a fazer o teste em muita gente. E aí, depois de 10 anos de pesquisa, com milhares de pessoas testadas, chegou o protocolo. E qual que é o protocolo? O protocolo é o seguinte, que as pessoas que são gratas
não tem pressão alta. E se tiver pressão alta e começar a praticar a gratidão, controla a pressão e a pressão volta ao normal. Isso é um protocolo médico, já existe, tá? É um documento da ciência. As pessoas gratas não têm pressão alta. E se tiver pressão alta e começar a praticar a gratidão, resolve o problema da pressão. Olha que coisa maravilhosa. E aí, obrigatoriamente, existe um protocolo que hoje o médico, para atender uma pessoa, ele tem que fazer o quê? Antes de receitar remédio, etc, etc, ele tem que conversar com essa pessoa para saber qual é a crença dela, a espiritualidade, etc, etc, para depois receitar algum remédio. Percebe? Só que a maioria dos médicos pensa só no dinheiro no bolso deles e vender remédio que eles ganham para isso, né? Infelizmente, por isso que eles morrem cedo, porque está 100% focado apenas nos bens materiais. Só que isso é um protocolo médico, isso é uma coisa maravilhosa. Diga aí, Dani, pode abrir teu microfone, por favor. Isauro, você comentou da bipolaridade, né? Que tem que trabalhar lá, lá na infância para ressignificar. E quando você percebe que é uma crença, quando tem pessoas que têm muito esse movimento de você se conecta com ela tem a sensação de que todo mundo está traindo. Tipo, de que é a sensação. Se você fala alguma coisa, parece que está contra ela, né? Você não pode comentar nada, porque parece que está armando, o outro está... Quando a pessoa tem muito esse movimento, tá? Eu estou perguntando aqui, como que você convive com uma pessoa próxima que tem esse movimento de que está todo mundo traindo, parece que você também está traindo... esse sentimento. E você fala sempre que está tudo na gente, né? Tem todo aquele processo de que, em algum nível, tem algo interno. Como que a gente faz para, percebendo esse movimento no outro que está na gente, como que a gente consegue conviver próximo da pessoa? Porque a gente também vai ter que se olhar, sabe? E é um movimento que, às vezes, vem muito forte, né? Tipo, você não pode falar nada. Aí como que você faz para lidar no dia a dia com uma pessoa assim? É claro que a gente está se olhando, mas às vezes a pessoa não tem nem abertura, ela não quer nem ter consciência de que ela tem aquilo que é o outro que está nesse movimento. Pois é. Então vamos lá. Para responder a tua pergunta, eu vou contar uma história. Eu sempre gosto de contar histórias, para se conecta mais, né? Se alguém aqui não viu ainda, eu aconselho, se não quiser ler a Bíblia, você pode assinar lá o Play Plus, o Record Plus, porque tem a série feita lá. Um cara chamado José. Na minha opinião, José foi o cara mais perfeito que teve até hoje. Não teve nenhum igual a ele. Todos os demais personagens bíblicos, inclusive o próprio Jesus, que é um cara fantástico no mundo inteiro, cometeu gafe, né? A gafe da ira, por exemplo. José é o cara que não cometeu nenhuma gafe na vida dele inteira. E o que acontece? José foi traído pelos irmãos, foi vendido como escravo, foi jogado dentro de um buraco, foi traído pela esposa do Potifar, que mentiu, falou que ele pegou ela, etc. Nada não aconteceu. E José foi para a cadeia por causa disso. Na cadeia ele transformou os presos. E por que ele transformou os presos? Porque José, ele sabia quem ele era. Então ele não se preocupava com aquilo que os outros faziam. Ele apenas olhava para ele. Então para ele estava tudo certo. Se aquilo estava acontecendo com ele, é porque tinha que mostrar alguma coisa para ele. E ele falava assim, Deus, muito obrigado, e em algum momento eu vou entender tudo isso. Esse é o pensamento. Quando você vê alguém que tem esse tipo de problema, que isso inclusive não tem a ver com a bipolaridade, tá? É por isso que eu perguntei. A bipolaridade é outra coisa. A bipolaridade é o cara que uma hora está assim, uma hora está assado. Uma hora está em cima, outra hora está embaixo. É o cara que cada hora está de um jeito. Aí não, nós estamos falando de pessoas que elas têm dentro delas a ideia que todo mundo não presta, que todo mundo trai, que todo mundo é bandido, etc, etc. Aí a outra coisa pior ainda, é o cara que ele só vê coisa ruim. Da onde vem isso? Também vem lá, se você for lá na família dele, no papai dele, na mamãe dele, você vai ver que ele ouviu isso a vida inteira. Por quê? Do mesmo jeito que eu estou dizendo para vocês, que vocês vieram com o seu destino formado para ser bons, só que vocês não podem esquecer que vocês vivem numa sociedade. Sim. E aí, eu vou até pegar aqui meu tablet aqui para fazer um desenho para vocês. Só um minutinho. Ó, isso aqui é importantíssimo que vocês analisem. Vou fazer um desenho, porque imagem e história conectam as pessoas. Tá vendo esse desenho aqui, ó? Olha aí. Você tem 25%, 25% e 50%, ok? Muito bem. Eu coloquei dessa maneira para você não esquecer nunca mais desse desenho
desenho aqui, ó. Esse desenho aqui é você. Você, quando veio nesta vida, você, apesar de você ter o destino traçado para ser bom, para ser feliz, rico e próspero, só que você veio numa família. E o mais importante ainda, quer você acredite ou não, quando você veio nesta vida aqui, essa não é a tua primeira vinda aqui. Você já veio aqui outras vezes, com certeza. Esse 50% que está embaixo na pizza aí, representa os teus antepassados. Teu pai, tua mãe, teu avô, tua avó, etc, etc. Portanto, você é produto do meio também. Enquanto você não tem consciência da verdade de quem você é, etc e tal, você é influenciado por esse 50% aí. Agora, Deus é maravilhoso. Ele te deu o livre-arbítrio, né? Que é os outros 25% ali, para você mudar tudo, beleza? Além de te dar o livre-arbítrio para você mudar tudo, pegar tudo que não presta e jogar fora e apenas usar o que é bom, Deus fez mais outra coisa importantíssima. Te deu mais ainda, mais 25%. O que significa esses 25% lá? Significa o teu anjo da guarda, teu anjo protetor. Aquele que buzina na tua orelha e que você não percebe, que muita gente chama de intuição, inclusive. Fala assim, vai por aqui que é melhor para você. Se você for por aqui, vai dar certo. Aí você não ouve a voz que fala com você e aí você se lasca na vida. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Sabe aquele exemplo lá que eu contei para vocês do roubo do carro? Deus falou comigo 3 vezes, entra para a direita, entra para a direita, entra para a direita, eu não fui. Quem não lembra, pega lá a aula no grupo de vocês lá da imersão que está lá. Eu não fui, no quarteirão seguinte eu fui roubado, mas eu fui avisado 3 vezes. Quantos de vocês já foram avisados e foram teimosos? E aí a coisa dá ruim, percebe? Então, essa questão da desonestidade, de pensar que os outros são desonestos, nada tem a ver com a bipolaridade, tem a ver com essas questões aqui. Tem a ver com comportamento familiar. Se você vem de um comportamento familiar, onde as pessoas acreditam nisso, falam disso desde pequeno, você acredita nisso e começa a fazer igual. Quantos de vocês, é só vocês pensarem, quantas coisas vocês já fizeram que você fala assim, nossa, eu estou fazendo exatamente igual ao meu pai, exatamente igual à minha mãe. Por quê? Porque esses comportamentos moldam o caráter de vocês. O que vocês têm que fazer agora? Olhar para dentro de vocês com base em tudo que vocês estão aprendendo e falar assim, peraí, agora eu vou fazer uma lista de tudo que não presta dentro de mim, porque está tudo dentro de mim mesmo. Aquilo que eu estou vendo na outra pessoa está dentro de mim. Então, quando é que eu sei que eu estou pronto? Quando é que eu sei que eu estou curado, Dani? É quando você olha para a pessoa, esta mesma pessoa que está falando aí, e não causa mais nenhum dano para você. Para você, tanto faz. Você vê, inclusive, a imagem verdadeira dela. Esse é o detalhe, tá certo? Desta forma, aí você vai chegar. Porque senão, como é que faz, por exemplo? Aliás, eu vou convidar ele aqui qualquer dia para trocar uma ideia com vocês, para vocês perguntarem para ele. Eu tenho um amigo que é um ex-policial bandido. O cara é policial e quando era policial, ele se meteu em roubo de carga. Foi preso, ficou quase 10 anos preso por causa disso. Só que na cadeia ele se regenerou. Na cadeia ele encontrou Deus lá. Hoje é um homem de bem, um homem maravilhoso, respeitado por todo mundo. Inclusive, além de ser respeitado por todo mundo, é um líder religioso hoje. Todo mundo gosta dele, é maravilhoso o cara. Aí eu pergunto para vocês, quem conhece a história dele, vai julgar ele como? Não tem como julgar. Sabe por que não tem como julgar? Por quê? Os princípios que ele vive hoje, fez tudo aquilo ficar para trás. Desapareceu. O que eu quero dizer para vocês tudo isso? Que quem vive princípio, os princípios revertem situações, revertem problemas. Então, tudo que você vê hoje, essas coisas todas que a Dani está falando aí, à medida que vocês vão avançando aqui na mentoria, vocês vão desenvolvendo, vocês vão expressando Deus cada vez mais, a divindade de vocês cada vez mais. Quando chegar lá no final, a última aula, nós vamos falar dos 14 princípios que transformam a vida de qualquer pessoa, ok? Porque quem vive princípio, acabou, não tem problema jamais. Beleza? Então, são os princípios que vai resolver. Então, só para deixar um pouco mais claro na tua pergunta, Dani, essa questão da desonestidade. Como é que eu resolvo essa parada? É praticando 2 princípios. Aliás, 3. O princípio da honra, o princípio do amor e o princípio da sabedoria. Se você praticar esses 3 princípios, você não vai enxergar mais isso na pessoa. Você vai enxergar ela como uma pessoa boa. E quer saber mais ainda? Provavelmente só com o teu pensamento você transforma a vida dela. Ela vai perguntar, Dani, eu estou querendo falar com você há bastante tempo. E aí você vai lá e conversa com ela e está resolvido o problema. Fechou? Faz sentido? Beleza? Posso continuar aqui? Posso, né? Muito bem. Daí o que acontece? A lei central. O que é a lei central? É a mente que cria e atrai e manifesta. Ok? A mente que cria, atrai e manifesta. Por quê? A mesma mente que está dentro de você, que é a mente divina, é também a mesma mente do eu fenomênico, ok? Ora ela é mente divina, ora ela é mente fenomênica, ok? Quando você é mente fenomênica, você não vai atrair nem manifestar coisas boas, só vai atrair e manifestar coisa ruim. Então essa mente central, que é a mente divina, tem que se aflorar o tempo todo. Caso isso não aconteça, você vai ter problema. Então, aí a gente fala da
das 5 leis mentais da prosperidade espiritual. Qual que é a primeira lei? É a lei de causa e efeito. É a lei que tudo aquilo que você planta, você vai colher. Se você planta abacaxi, você vai colher abacaxi. Se você planta abóbora, vai colher abóbora. Se você planta amor, vai ter amor. Se você planta treva, vai ter treva. Então, seja feito conforme o teu plantio, conforme a tua crença, conforme a tua ideia aí. Muito bem. Olha, tudo que pensamos, falamos e sentimos é causa, ok? É causa. E tudo que vivemos é efeito, ok? Tudo aquilo que você fala, sente é a causa. Tudo aquilo que você vive é o efeito da causa. Então, por exemplo, você está lá com dor no estômago. Qual que é a causa da dor no estômago? A causa da dor no estômago é mágoa, ódio, rancor, raiva, etc. Aí você fala assim, não, mas eu tenho um derrame cerebral, Isauro. Qual que é a causa do derrame cerebral? Né? O efeito é o derrame cerebral. E qual que é a causa dele? O médico vai falar um monte de coisa para você. Mas a causa verdadeira do derrame cerebral são pessoas que têm mente inflexível. Sabe aquele cara inflexível? Aquele cara que é duro? Aquele cara que não enverga de jeito nenhum, que só a palavra dele dá certo, só a posição dele dá certo, pronto. Mente inflexível, o cara vai ter derrame cerebral. Aí você fala assim, Isauro, mas qual que é o meu problema? Eu estou, no caso das meninas aí, no caso da Dani, por exemplo, que é menina, né? Então, da nossa amiga Fabiana também que está aí. Vou mandar, espero que vocês não tenham nada disso, nunca teve, mas eu estou com corrimento, eu estou com infecção urinária, eu estou com mau cheiro na minha vagina, algum tipo assim. Sabe por que isso acontece? Esse é o efeito. Sabe qual que é a causa disso? A causa disso é problema lá com o maridão. Qual é o problema? Agora você descobre qual que é. Resolve lá que vai resolver o probleminha lá. Acabou. Qualquer problema que você tem, ele tem uma causa. Então você vai lá na causa. E aí resolve o efeito definitivo. Beleza? Estou dando alguns exemplos para vocês aqui. Nada acontece por acaso. A mente é a origem da tua realidade. Aquilo que está na tua mente, aquilo que projeta na tua mente, é que vai acontecer daqui a pouco. Mas eu só estou vendo gente que mente. Só estou vendo gente que trai. Só estou vendo gente que faz mal para os outros. Preste atenção. É você que é assim. Você vai lá e resolve isso. Ressignifica essa parada. Você vai ver que já resolveu, já deu certo. Basta viver como um Deus perfeito aqui e agora. É só isso. Lei 2. A sabedoria divina da vida. Esta é a lei 2. Como é que isso funciona? Funciona assim, ó. A vida, né? A essência de Deus conduz sempre você para a perfeição. Por que eu escrevi melhor aqui? Porque esta é uma frase de um livro, ok? E quando é um livro, eu não posso mudar a frase. Mas desconsidero melhor aqui e falo assim, perfeição, ok? Porque nós não melhoramos, nós apenas expressamos a divindade. Nós apenas expandimos, nós apenas crescemos. Então, essa sabedoria divina é que faz eu reconhecer aquilo que é bom e aquilo que não é. Aquilo que não é, eu jogo fora. Aquilo que é bom, eu sigo para a vida inteira. Pessoal, é o seguinte, ó. Eu estou aqui dando aula para vocês, mas eu quero que vocês levantem as mãozinhas sempre que quiserem para perguntar. E mais, tem um problema? Levante a mão e pergunta, ok? Porque agora é o momento de resolver os problemas. A aula é para isso. É para resolver o problema. Não importa qual é. Pode ser o problema mais besta. Isauro, eu estou com dor na espinha. Tá bom. Então vamos falar da dor na espinha aí para resolver o problema. Isauro, eu estou com sinusite. Vamos dar um exemplo de sinusite? Só para vocês terem uma ideia. Você sabe de onde que vem a sinusite? Quem sabe aí de onde vem a sinusite? Qual que é a causa da sinusite? Quem sabe? Alguém sabe? Sinusite significa o indivíduo ter o nariz empinado. Lá, sabe a história do nariz empinado? O que é o nariz empinado? É o cara metido, não é? É o cara que se julga melhor que todo mundo, não é assim? Todas as pessoas que têm sinusite, você pode ir lá que ele é um cara assim. É um cara egoísta. É só você ir lá, tirar o egoísmo, tirar o nariz empinado, a sinusite desaparece. Aí você fala assim, Isauro, mas meu problema é nas articulações. Meu braço não está funcionando direito, dói aqui na junta, dói na junta do joelho. Tudo que é junta minha dói. Da onde vem o problema da junta? O problema da junta vem das relações. Provavelmente você está com problema com um, com outro, com pai, com mãe, com tio, com irmão. Você está com rusga, você está com contenda. Acabe com as contendas que você vai ver que as articulações vão voltar a funcionar bem. Mas a minha coluna está com hérnia de disco. O que é hérnia de disco? É quando a coluna perde o amortecedor do ossinho ali da coluna. Da onde vem essa falta de amortecedor? Vem exatamente da dificuldade que você tem com seu pai, com sua mãe, com seu marido ou qualquer pessoa da tua família. Veja, está tudo relacionado à tua forma de agir e pensar. Se você agir e pensar de forma correta, todos os problemas desaparecem. Mas tem que ser dessa forma. Vai lá, Dani, manda. Não, eu tenho muitas questões de saúde, eu quase não fico doente. Eu já fiz uma cirurgia no passado, retirada de mioma, mas assim, eu não tenho nada
nada. Só que eu fui criada com uma mãe que falava assim, nossa, a Dani tem uma saúde de ferro. Você entendeu? É tipo, foi uma crença que, de alguma forma, ela ajudou. Ela falou, nossa, a Dani está super bem, ela tem uma saúde de ferro, porque eu quase não... Era aquela criança que não adoecia, uma adolescente que também quase não dava trabalho, mas em alguns períodos eu precisei fazer essa cirurgia de retirada de mioma e tal, mas fora isso... E tinha muita dor de cabeça. No passado, dor de cabeça tem muito a ver com pensamento, né? Principalmente os negativos. Sabe os problemas no intestino? Pessoas que têm problema para ir no banheiro, etc, etc. Não tem aquelas pessoas que têm diarreia com frequência? Hoje tem até um nome bonitinho. Você sabia qual é o nome científico? A síndrome do intestino irritado. Por quê? As irritações te levam a ter esse tipo de problema. Olha só, síndrome é científico, síndrome do intestino irritado. Veja, e é exatamente isso. Quando você tem qualquer desarranjo no intestino, é porque você está irritado com alguma coisa. Desirrita que vai resolver o problema. Vamos ver. Fala, meu amigo Tones, manda. Até coloquei no Forms, né, Exalto, sobre algumas lesões que eu tenho. Sempre tendinite no pé medial, né, medial do pé. Até mesmo a questão do meu joelho, né, sempre pratiquei esportes, mas lesionei agora o ligamento, né, cruzado, né, por besteira, assim. Eu não consegui entender até agora como eu consegui lesionar, porque fui dar um smash no tênis, mas só que o smash fraco, sem fazer muito movimento, brusco, forte, porque tava jogando com, né, não desmerecendo, mas tava jogando com uma moça que era um nível um pouco mais abaixo que eu, então eu não podia dar forte, então foi nesse momento que eu estourei o joelho, né, foi uma época, eu lembro que foi uma época bem, tava com muito estresse, né, por intrigas, talvez seja por isso. O que acontece? Assim, como é que pode? O movimento foi tão simples e arrebentou o joelho, né? Exatamente por isso, porque o problema não estava no joelho, o joelho foi só um alerta. Se aprendeu a lição, beleza, ainda bem que você está aqui agora, né, para entender essa parada toda, né? Então, gente, tudo é psicossomático, tudo é espiritual. Se você resolve essas paradas todas, a vida fica boa. Fechou? Parabéns aí pela observação, é exatamente isso. Thomas, tudo que você que está nas articulações, é problema de relacionamento. Seja com quem for, não importa. E é por isso que a gente diz, vai levar oferenda. Está com problema, vai resolver o problema primeiro, senão a oferenda não serve para nada. Olha só, quando confiamos, abrimos o caminho para soluções, oportunidades e prosperidade. Aí o cara fala assim para mim outro dia, o cara chega e fala assim, mas Isauro, o mundo não é confiável, as pessoas não são confiáveis. Claro que não, porque você não é confiável. Se você não é confiável, as pessoas não vão ser confiáveis. Você diz assim, se você não confia, ninguém vai confiar. É assim que funciona. Ah, Isauro, mas ninguém confia em mim porque você não é confiável. Não adianta tapar o sol com a peneira. É isso e pronto. Vai ser confiável primeiro que todo mundo vai confiar em você. E sabe o que é pior ainda? Quando você não é confiável, você vai atrair pessoas que não são confiáveis. Por quê? O mundo à tua volta, ele é reflexo mental teu. É simples assim, gente. Ou você abre o olho para essa verdade e muda, ou vai continuar sofrendo. A terceira lei, a força criadora da vida. Todos nós temos capacidade criadora. Todos nós temos capacidade de expressão, né? Essa vida está aí dentro. Só que essa força criadora é a força divina, tá? Não é a tua. E também é tua, só que você apenas expressa. A vida possui poder criador. A vida de Deus, com letra maiúscula ali, ó. Poder criador. E manifesta aquilo que aceitamos com verdade. Se você aceitar que Deus é a criação do mundo, que Deus cria tudo, e você é apenas expressão, fica fácil para você, ok? Pensamentos e imagens mentais que transformam em fatos. Aquilo que você pensa vai acontecer. Aí, eu não sei se vocês gostam de assistir televisão, né? Se tem algum programa que vocês assistem, mas vamos lá. Eu quero aqui falar para vocês o seguinte. Eu estava assistindo o programa do Hulk, do Faustão, do Domingão, sabe? Eu estava lá vendo o programa dele. E aí o que aconteceu? Ele tem um quadro lá, que ele faz propaganda lá da BYD, e ele pega um carro zero da BYD, e ele encontra um carro velho bem cansado na rua, ele vai lá e fala pro cara, quer trocar? E aí, se a pessoa aceitar a troca, ele vai lá e troca o carro com a pessoa, ok? E o cara fica com o carro novo e leva o carro velho embora. E aí, por que esse quadro dele me chamou a atenção? Porque ele fez isso no Pará, um senhor de 71 anos lá, que estava com um carrinho bem cansado, todo zoado,
e aí trocaram o carro lá. Quando a mulher dele chegou, quando ele chegou na casa da mulher dele, que ele falou a história, ela falou assim, mas é verdade isso mesmo? Ele falou assim, tá aí o carro nosso. Ela falou assim, olha aí, meu bem, aconteceu aquilo que eu falei para você outro dia. Lembra que eu falei? Bem que o Hulk poderia passar aqui e trocar o nosso carro. Ela falou aquilo com tanta fé que aconteceu. Virou realidade. Isso quer dizer o seguinte, que qualquer coisa que vocês pensem, se tiver com fé absoluta, com desejo real, vai acontecer. Seja para o lado bom ou para o lado ruim. Esse é o detalhe, tá? Que é importantíssimo que vocês saibam. As coisas, elas acontecem tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Você escolhe qual lado que você quer, tá? Ela acontece dessa maneira, beleza? Vamos lá na quarta lei, ó. A quarta lei é o movimento de acordo, né? A tua vida, a lei do movimento de acordo com as ideias gravadas na tua mente. Tudo aquilo que vai acontecer na tua vida vai acontecer porque está gravado lá. Você gravou em algum momento, seja coisa boa ou ruim. Se gravou, vai acontecer. Simples assim. Sabe por quê? Porque a vida age, a tua vida fenomênica age conforme os padrões mentais gravados, né, guardados no consciente e no inconsciente. Aquilo que está gravado lá na supraconsciência, lá no subconsciente, vai saltar automaticamente. A sua vida é como se fosse um porão. Você guarda coisa lá dentro. Você tem que tomar cuidado com o que você guarda lá, ok? Para mudar os resultados, é preciso mudar a crença, mudar o conceito interno. Qual que é o conceito que você tem da vida? Qual que é o conceito que você tem das pessoas? O conceito que você tem das pessoas vão expressar aqui e agora para você. E não adianta tapar o sol com a peneira. Se você pensa que só tem gente ruim, só gente ruim vai acontecer. Se você pensa que só tem gente boa, só gente boa vai acontecer. Simples assim, pessoal. Funciona dessa maneira. Então eu tenho que gerenciar os meus pensamentos o tempo todo, porque essa é a única maneira que tem de chegar lá e falar assim, peraí, gente, mas que maravilha, né? Mudou tudo. Pode falar, Dani, pode abrir o microfone e falar, fique à vontade. Eu quero trazer uma questão aqui, até que eu acho que pode trazer uma contribuição, que algumas pessoas já chegaram para mim e falaram isso. Dani, você é muito não é genuína, não, é boba, ingênua. Dani, você é muito ingênua, você fica... E aí eu fico meio... né? Porque se vem, a gente simplesmente não é ignorar. E às vezes eu acredito em coisas assim que eu falo, gente... Aí depois vem algum movimento mostrando, fica mais atenta. Então, eu às vezes eu acho que é até para eu acordar, não sei, eu estou trazendo isso, que tem isso, aí de repente vem um movimento assim que eu levo um susto. Já que você está querendo contribuir, então contribuirei, porque existem coisas que pode ser considerada ingenuidade, mas na verdade não é sabedoria. E existem coisas que é ingenuidade mesmo de pessoas que não pensam. Tá. Vou me dar um exemplo. Dou um exemplo? Um exemplo prático, para a gente poder falar se é ingenuidade ou se é sabedoria. Tá, um exemplo prático, tá? Eu sou uma pessoa que eu compartilho muito da minha vida com as pessoas, né? Eu compartilho aquele meu livro meio aberto, principalmente pessoas mais próximas. E, em alguns momentos, sonhos meus, compartilho, abro. E, em alguns momentos, eu percebo que esse movimento de eu compartilhar muito, às vezes vem contra mim. Isso é um movimento, por quê? Porque quando eu vou me posicionar, a pessoa conhece a minha história, sabe da onde que eu quero. Tipo assim, eu sou meio, nossa, eu tenho esse desafio aqui quando eu vou me comunicar. Eu tenho. Sabe aquelas amizades que você abre mesmo o jogo? Então, quando acontece algo, ou vou fazer alguma coisa, a pessoa meio que sabe onde que está o meu lado mais, né, que eu tenho mais desafios, e vai direto ali. Essa é uma dinâmica. A outra dinâmica que eu fazia muito era falar muito dos meus sonhos, falar, dividir, sabe aquela necessidade? E assim, tem isso. Aí depois eu entendi que quanto mais eu tenho que falar para as pessoas que realmente vão me contribuir, porque se eu falo demais, foi a minha compreensão, acaba perdendo um pouco a força, porque eu estou falando aleatoriamente,
sem sentido, tal, ao invés de pegar essa minha força e focar no meu trabalho para fazer acontecer. E não ficar falando. Então, eu entendi esses dois movimentos, mas eu abro muito a minha vida às vezes. Agora eu estou fazendo um movimento de abrir. Então, nesse caso aí, não se trata de nem ingenuidade, nem sabedoria, tá? Nesse caso aí, trata de falta de. Então, por exemplo, já viu aquela história que o segredo é a alma do negócio? Sim. Então, pronto. Quando você tem um projeto, você só pode abrir ele com as pessoas, não importa quem é, a menos que a pessoa esteja envolvida junto com você. Caso contrário, você só pode abrir para as pessoas quando ela está concretizada. A mesma coisa, eu vou lhe dar um exemplo para ficar mais claro para você. E esse exemplo é um exemplo pessoal, tá? Aqui, como a gente está em aula, a gente pode falar de exemplo pessoal também. Há uns 3 anos atrás, eu acho que um pouco menos, 2 anos e pouco, eu comecei a ter um problema, que no primeiro momento eu achei que era problema de hemorroida, ok? O fato era que quando eu ia no banheiro, fazer o número 2 lá, saiu um jato de sangue absurdo. E aí, o que acontece? Aquilo era assustador, porque era bastante. E aí eu comecei a orar, comecei a mentalizar por que estava acontecendo comigo. Só que, o que aconteceu? Eu achei que aquilo ia resolver em 2 dias, 1 semana, passou 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses e nada. 4 meses e nada. 5 meses e nada. Até que, um belo dia, eu estava ali mentalizando e aí a ficha caiu. Foi assim, ó, instantâneo, tá? Então eu tinha uma situação ali que eu precisava resolver. Era uma situação íntima, situação de casal, eu precisava resolver, pronto. Foi assim, ó, descobri o problema, no dia seguinte não tinha mais nada. Até hoje estou saudável. Hoje eu conto essa história para todo mundo. Só que, no momento em que eu estava com o problema, eu não contei para ninguém. Por quê? Primeiro, eu sou preletor da Seite Onoye. Sou um líder religioso. Se eu contasse aquilo para os outros, eu ia ser o quê? Eu ia ser julgado por muita gente. Percebe? Então você tem que tomar cuidado. E eu estou falando de uma doença, tá? Isso vale para doença, vale para uma coisa que você vai fazer pra qualquer coisa. Perfeito. Mas eu quis contar esse caso, porque esse caso é extremo. Qualquer um na minha situação ia ficar com medo, ia falar para um, para outro. Eu não contei isso nem para a esposa. Ela só ficou sabendo quando eu estava curado. Veja, porque tem coisa que você não tem que falar para ninguém. É tua. Você tem que ficar para você. Agora, depois que você tem o resultado, você pode contar o resultado, aí você conta para todo mundo, porque aí vai transformar a pessoa. Perfeito. Por isso que eu digo para vocês, não tem nada que não seja importante. Tudo que pode ser a coisa mais besta é importante. A gente só compartilha com mentor, com alguém que possa contribuir. Exatamente. Então é assim, ó. Jesus dizia, não fale a esmo, não fale para qualquer pessoa, fale com alguém do meu ensinamento. Se você tiver que compartilhar uma parada como essa, você tem que compartilhar com um mentor e não pode ser em público. Você tem que chamar o cara lá e falar assim, o que você pode me orientar aqui? Mas tem que ser o cara que realmente é bom, que não vai te julgar, percebe? E o cara que já é mentor, esse cara é o contrário, ele tem que descobrir, porque senão quem é de mentor é ele, é mentor para os outros, não é mentor para ele, percebe? O movimento meu era falta de, né? Falta de sabedoria. Tá. Não é nem ingenuidade. O que é ingenuidade? Ingenuidade é quando você faz algo que você foi tão inocente, aí você é ingênuo, né? Você fez por inocência, aí tem ingenuidade. Tá? Por exemplo, eu tô ali, só porque o cara é muito meu amigo, então eu vou pegar lá R$1 milhão, vou transferir para a conta dele e depois ele me transfere de volta. Pode dar errado, concorda que pode? Pode dar Igual errado. a esposa do meu tio que queimou os dólares dele achando que era coisa... Tipo assim, realmente aconteceu isso. Quer ver um caso de ingenuidade? O meu bisavô, por parte de pai, chamei Dalindo. Esse cara, inclusive, é meu exemplo. Sabe por quê? Porque ele foi embora com 105 anos de idade e com 105 anos de idade ele andava a cavalo, sozinho. Sabe o que ele fez? Ele era muito rico e guardava dinheiro debaixo do colchão. E aí veio a mudança da moeda, ele não foi lá trocar o dinheiro, ele perdeu 5 sacos de dinheiro desse tamanho. A gente que era bisneto ia lá brincar com o dinheiro que não precisava para mais nada. Perdeu uma fortuna. Ingenuidade. Entendeu? Porque não tinha malícia, vamos dizer assim, que a moeda ia mudar. Pensou que nunca ia mudar, que podia guardar ali. E não ficou atento ao que estava acontecendo no mundo. Ingenuidade. Percebe? Falta de conhecimento. Simples assim. Gente, pensar dessa maneira é importante para que nós possamos viver uma vida saudável, uma vida feliz e confortável. Senão, não vive, gente. Senão você vai ser mais um no mercado, mais um que não acontece nada na vida, mais um que as coisas não dão certo. Você fala assim, e agora? As coisas não dão certo para mim. Mas por que não dá? Não dá porque você não faz a coisa certa. Porque se você fizer, dá. Se você fizer, vai funcionar. É simples assim, tá? É dessa maneira. A lei 5. Lei da manifestação do molde da mente e sem apego.
Tudo vem da ideia e do molde que você colocou lá. Qual é o molde mental que você tem? Qual é o desenho mental que você criou? Eu botei um desenho mental para vocês ali, o desenho da tua vida. Os modelos mentais que você criou, com base na tua mente, com base na tua ideia, vai saltar automaticamente, é isso que vai acontecer. E o mais importante, a vida ela concretiza fielmente o modelo mental, mas flui melhor quando não há ansiedade nem apego. É muito importante. O modelo mental vai acontecer. Qual é o modelo mental que você tem? De riqueza ou de pobreza? De alegria ou de felicidade? Ou de tristeza? Qual é o modelo mental que você tem? Você tem um modelo mental de saúde ou de doença? Seja conforme o teu modelo. E vai acontecer. A vida vai fazer para você. O universo vai responder para você. Visualize, agradeça e confie. A obra se realiza quando a mente, olha só, descansa em Deus. Ok? Quando a tua mente expressa Deus aqui e agora. Esse é o descansar. Se não for assim, você terá dificuldade. Beleza? As vicissitudes da vida, que é a outra aula que vocês estudaram aí. Desafios não são sinais de punição, mas convites para a tua evolução espiritual, ok? Evolução espiritual porque o espírito ele é matéria ainda, o espírito não é você. Só para vocês terem uma ideia, fazendo aqui uma reflexão com vocês, que é importantíssimo. A reflexão é o seguinte, aqui tem na minha mão um celular, ok? Vocês também têm o celular de vocês aí. Como é que funciona o celular? O celular, para eu falar com vocês, seja ele pela internet, ou pelo WhatsApp, ou por telefone, eu preciso de uma operadora de telefone aqui, eu preciso de um chip aqui dentro, ok? Se não tiver o chip aqui dentro, o celular não vai falar. O chip representa quem? O chip representa a operadora, concorda? Operadora Oi, Vivo, Claro, qualquer outra aí, TIM, por aí vai. Muito bem. O celular é teu corpo. O chip é o teu espírito. E a operadora é Deus. Só para vocês entenderem a analogia. A operadora é Deus, o chip é teu espírito e o celular é teu corpo. Então, como é que Deus habita dentro de você? Por meio do chip chamado espírito. Beleza? Então, veja, se o chip chamado espírito estiver com problema, Deus não vai habitar no teu corpo. E aí pode acontecer várias coisas. O corpo pode morrer, o corpo pode ficar doente, o corpo pode ficar aleijado, pode acontecer várias catástrofes com o seu corpo. Por quê? Porque o espírito está com problema e não capta Deus aqui e agora. Então, o que você tem que fazer? O espírito, ele tem que estar sempre alinhado. Você tem que estar sempre com ele em reforma. Sempre com ele, fazendo tudo que é necessário para que ele esteja bem. Como é que você faz isso? Por meio da espiritualidade. A espiritualidade é o polimento do espírito. Quanto mais polido o espírito, mais bem-sucedido você é, porque você vai estar alinhado com Deus. Beleza? Não sei se ficou claro para vocês aí a minha analogia, mas é isso daí. Funciona exatamente assim, desta maneira. A partir daí, tudo aquilo que você pensar vai acontecer, aqui e agora. Pensou, vai acontecer. Simples assim. Então, como eu falei no início, não adianta tampar o sol com a peneira. Pensou, vai acontecer. Simples. Você pode repetir novamente aí a analogia do chip, do celular, como que é? Eu comparei o celular com o teu corpo, com você, ok? Certo. O celular, para funcionar, tem que ter um chip aqui dentro, sabe? Sim. O chip representa uma operadora, seja ela Vivo ou eu qualquer um, concorda? Se não tiver o chip aqui, não vai chegar à internet, não vai acontecer nada. Faz sentido? Sim. A mesma coisa acontece com o teu corpo. Agora, o teu corpo é o celular, ok? Ok. Qual que é o chip que está aqui dentro do teu corpo? É o espírito. E o espírito representa quem dentro de você? Representa Deus. É por meio do espírito que Deus habita em você. Se o espírito estiver embaçado por ódio, por mágoa, por rancor, etc. e tal, o espírito não vai captar as ondas divinas. E a partir daí tu tem problema. O corpo vai ficar doente. Beleza? Beleza. Essa é a analogia, tá? A conexão fica ruim, né? A conexão fica ruim. Desconectou, Deus não habita. Se Deus não habita, vai ficar doente. Percebe que é simples? Mas tem que ser dessa maneira. Se não for dessa maneira, gente, não vai acontecer. A parada não vai dar certo. E aí, cara, desculpa, já era. Ferrou. Não vai funcionar. Quando surge qualquer dificuldade na vida de vocês, seja lá o que for, é um sinal que não deve olhar para o problema, deve olhar para a verdade. Qual que é o nosso maior desafio? É ver a coisa acontecendo e você não olhar a coisa acontecendo. Ah, mas eu estava lá, o cara falou assim, mas Isauro, como é que não tem doença? Esses hospitais estão cheios de pessoas doentes. Porque são pessoas iludidas, pessoas que estão vendo o pé do pavão. Sabe uma pessoa, um pavão? O pavão é um bicho bonito, não é? Mas se você mostrar um pavão para uma pessoa que é negativa, ela vai falar assim, olha o pé dele como é feio.
Ela vai olhar o pé do pavão, ela não vai olhar que o pavão é bonito, percebe? Então tem que tomar cuidado com esse tipo de gente, com esse tipo de pessoa, tá? É fundamental isso. Muito bem. Ó, a verdade é que o bem já existe, a solução já existe, e a vida trabalha sempre em favor do homem. A vida trabalha em favor de nós, gente. Ela trabalha para que nós possamos expressar Deus aqui e agora. Se não estamos expressando, é porque, infelizmente, a gente está fazendo errado. Simples assim. A saúde espiritual se fortalece quando, frente a um obstáculo, mantemos o otimismo, a paciência, o amor, a gratidão, a atitude mental construtiva. Desta forma, a vida vai estar bem. A vida vai viver de uma maneira que você fala assim, nossa, eu não pensava dessa maneira. Mas é assim que funciona, ok? E aí, para finalizar a nossa conversa, a nossa aula de hoje, para que a gente possa, pelo menos, dar uma olhadinha em algum exercício aí, o respeito e a gratidão e o perdão é a base da vida, é a base das relações. Por quê? Porque ele sustenta a saúde espiritual. Como é que você faz assim? Como é que eu desenvolvo a saúde espiritual? A melhor forma é por respeito, por perdão e por gratidão. Essa é a melhor forma. Sabe por quê? Respeito reconhece o divino em todas as pessoas. Quando você respeita alguém, você está reconhecendo a divindade dela. É isso que você está fazendo. O perdão dissolve mágoa e liberta a mente da toxina espiritual. Beleza? Então, veja. E a gratidão atrai mais motivos para agradecer. Quanto mais você agradece, mais você vai ter sucesso. Aí eu vou contar uma outra história para vocês aqui para conectar com isso, que é importantíssimo. Imagine vocês que chegou um cara lá na igreja outro dia, dizendo o seguinte, que na vida dele nada dava certo, que ele era um desgraçado. Ele usou essa expressão, eu sou uma pessoa desgraçada, nada na minha vida dá certo. Acho que essa história até contei em uma das aulas, vocês devem ter, vai lembrar. E aí o cara falou assim, mas nada na tua vida dá certo? Não. Ele falou assim, olha, para não dizer que o pai da minha esposa morreu e deixou um terreno para nós. Está lá, mas também isso já faz uns 4 anos, não consigo vender, não consigo fazer nada com aquilo, portanto não resolve nada na minha vida. Aí o preletor que orientar ele falou assim, então você vai fazer o seguinte, olha a ideia do preletor, não sei como é que ele teve essa ideia, mas aconteceu lá na hora, é divino mesmo. Ele falou assim, você tem um relógio de pêndulo na tua casa? Ele falou assim, tem uma sala de casa, então, você vai colocar uma cadeira na frente do relógio de pêndulo e você vai fazer assim, ó, por 30 minutos. Quando o pêndulo for para a direita, você fala, o dinheiro já vem vindo. Quando o pêndulo voltar para a esquerda, você fala, muito obrigado. Por 20 minutos. O dinheiro já vem vindo, muito obrigado. O dinheiro já vem vindo, muito obrigado. O dinheiro já vem vindo, muito obrigado. Aí ele falou, tá bom, mas se eu fizer isso vai dar certo? Vai, pode fazer todo dia que vai dar certo. Essa foi a única orientação para ele. E aí ele não duvidou, cara. Ele simplesmente foi lá, sentava todo dia na frente do relógio, dinheiro já vem vindo, muito obrigado, dinheiro já vem vindo, muito obrigado. Moral da história, uma semana depois que eu estava fazendo aquele exercício, ele recebeu uma carta da prefeitura. Vocês vão lembrar o lugar. Sabe, não sei se vocês conhecem a rodovia Jacopêssego, ali perto de Guanás, aqueles lados ali, São Miguel, Paulista, aquele lá. O terreno dele era ali. A prefeitura mandou uma carta dizendo para ele o seguinte, que estava pagando para ele 10 vezes mais do que valia o terreno, para ele poder desapropriar, porque ia passar a rodovia em cima da casa dele. Era mais ou menos assim, ó, o valor de hoje. O terreno valia lá R$1 milhão e a prefeitura pagou R$10 milhões pelo terreno. O cara ficou rico, montou uma loja e está vivendo bem até hoje. O exercício, o dinheiro já vem vindo, muito obrigado. Beleza? Parece uma coisa de maluco, mas funciona dessa maneira. Quanto mais você agradece, mais você abre a torneira da prosperidade. Funciona assim. Ó, quando vivemos, olha só, quando vivemos esses 3 pilares, o espírito encontra paz e a prosperidade torna-se sequência natural. Vocês, eu, qualquer um de nós, nascemos para ser ricos. Nascemos com essa condição. Se não estamos sendo ricos, por que não estamos? Porque, infelizmente, nós estamos com as torneiras fechadas por falta de perdão, respeito e gratidão. Conclusão de tudo isso, gente. A saúde espiritual é o estado em que reconhecemos nossa natureza divina e manifestamos isso através do pensamento, da palavra e das atitudes, ok? E mais, quando a mente está alinhada com o bem, o amor e a verdade, tudo ao nosso redor também vai ficar alinhado. Se alguma coisa está diferente disso na tua vida, é porque não está alinhado com a verdade, não está alinhado com a sua condição divina. Beleza? Funciona desta maneira. É desse jeito que a coisa dá certo. É desse jeito que a coisa vai operar na tua vida. Muito bem, gente. Aqui, a aula que era para durar 40 minutos, durou muito mais tempo, né? Durou 1h40. E por quê? Porque houve os comentários e a gente precisa resolver cada um deles aqui. Fechou? O que eu quero saber é o seguinte.
dentro de tudo isso que eu contei para vocês, que eu falei para vocês, dentro do que vocês estudaram na saúde espiritual, ficou alguma dúvida aí que vocês gostariam de sanar? Isso que eu quero saber agora. Porque corrigir a aula, o que eu faço? Eu corrijo e boto uma aqui para vocês, tá? E aí a gente corrige também de alguma aqui da semana que vem. Porque aqui, a única pessoa que não tem mentoria individual aqui é o nosso amigo Eleutério. Só que ele não completou o exercício dele, portanto não dá para a gente corrigir aqui. Os demais que estão presentes, todos eles têm mentorias individuais, então eu posso corrigir a mentoria dele individual e colocar no grupo aqui para vocês, ok? Beleza? Então vamos pegar aqui 20 minutinhos, aliás, 10 minutinhos que sobra, para responder pergunta que eu acho que vai ser mais produtivo. Fala aí, Edgar, você ia falar alguma coisa? Não tenho dúvidas, só isso. Ah, legal. Seu Eleutério, tá tudo bem? Deixa eu só recapitular aqui na minha anotação. Só buscar aqui. Sobre a tabela de pizza, né? Uhum. Que colocou. Nós, no Brasil, nós temos uma cultura de, a maioria, realmente, família pobre, né? Uhum. E aí, então, a gente tem aí a culpabilidade da geração, o karma, a família, a tradição, os costumes. E, então, pelo que eu entendi, então, 50% realmente vem dessa culpabilidade e da tradição dos antepassados. Certo. E o que a gente precisa criar esse desbloqueio, então, é a nossa pronto-atividade, ou seja, de receber essa herança divina da semelhança e a gente partir para cima. Ou seja, os antepassados, se a gente ficar amarrado nele, a gente vai continuar com esse pensamento cultura pobre mesmo, que é difícil, que tal, etc. Seria mais ou menos essa conjuntura? É mais ou menos isso. A única coisa é que esse 50% não é uma verdade absoluta, ok? Certo. Ela pode ser alterada com o seu livre-arbítrio, como eu falei, e com a interferência do eu divino por meio do seu anjo da guarda, que é um antepassado teu que já chegou lá. É importantíssimo pensar e aceitar isso. Então, a primeira coisa é você aceitar que você veio nessa vida perfeito. Você é perfeito, saudável e rico, porque é a imagem e semelhança de Deus. Agora, você nasceu aqui numa família, você escolheu uma família para nascer. Por quê? Porque você precisava cumprir uma missão. E dentro desta família, você teve lá muitas interferências, muitas coisas que moldaram, de certa forma, o teu caráter fenomênico, o teu caráter material, o teu caráter do mundo aqui da Terra. Veja, e aí o que acontece? Você tem duas coisas a fazer nesse momento. Uma, aceitar isso como verdade e ficar assim. E aí você vai dizer assim, olha, eu sou pobre, meu pai é pobre, minha mãe é pobre, meu irmão é pobre, meu tio era pobre, meu avô era pobre, minha família toda é pobre, portanto eu também sou. Aceita e pronto. E vai viver dessa maneira. Agora, se você estudar, que é o caso que vocês estão fazendo aqui, vocês vão verificar que a conversa não é bem essa. A conversa é que o meu destino foi feito para ser próspero em todas as áreas da minha vida. Então, veja, o que eu vou fazer agora é olhar todas as situações e corrigir todas elas. De que maneira? Pelo livre-arbítrio e pelo anjo da guarda. Vamos pegar um exemplo clássico para vocês aqui. Todos vocês conhecem um jogador de futebol chamado Vini, não conhece? Sim. Da seleção brasileira. É o homem do momento, nesse momento aí, com bola de ouro, etc, etc. Concorda ou não? Sim, sim. Se vocês quiserem conhecer a história dele, tá no Netflix. Ele é um menino que nasceu na favela, que não tinha condição nem de comer pão, só que tinha um sonho dentro do coração e dizia, eu vou chegar lá. Então não importou para ele nascer na favela, nascer pobre e ainda pior, e negro, né? Nada contra os negros, mas vocês sabem que no mundo ele já teve, inclusive, lá muitas discriminação com ele, outro dia ele teve lá. Então o negro, por exemplo, se você quebra tem uma dificuldade, para o negro a dificuldade é por 2, pelo menos. E para ele nada disso foi problema. É um homem hoje respeitado no mundo todo e todo mundo admira. E é milionário. Sim, sim. Percebe? Então você tem N exemplos. Você pega aí qualquer uma dessas pessoas famosas, bem-sucedidas, você pega o Roberto Marinho da Rede Globo. Não sei se vocês sabem, a Rede Globo chegou a ser a terceira maior televisão do mundo. Mas o Roberto Marinho, até 65 anos de idade, era pobretão, de marré. Ele construiu a fortuna dele de 65 aos 90 anos de idade. Veja você. E por que isso aconteceu? Porque ele acreditava nele. Então, a questão dos 50% não é uma sina, não é algo que é um destino. Os 50% ali é coisas que você herdou. E esta herança, ela pode ser dissipada, ok? Então, você só precisa confiar nisso, aceitar nisso e pronto. Aí resolverá. Beleza? Perfeito. Fechou? Fechou. Alguém mais quer me fazer uma pergunta em cima disso? Porque, gente, essa parte da espiritualidade ela é importantíssima. Só para vocês terem uma ideia, 95% da tua vida é espiritual.
espiritualidade. Só para vocês saberem, tá? 95% é espiritualidade, só é 5% pro resto. Se você estiver bem espiritualmente, você já está com 95% da vida garantida. Em relação, eu tenho mais uma pergunta. Vai lá. Eu tenho dificuldade, em 1998, por aí, um padrinho da minha filha, ele me chamou eu de multimídia, né? Uhum. E aí, depois dos outros anos, eu fui entender que multimídia é muita coisa, ou seja, era um aparelho que aceitava várias formas, né, de forma eletrônica e tal. E aí eu percebi que isso era uma dificuldade. Eu tenho uma facilidade de entender várias coisas, de aprender, eu consigo com facilidade, porém a dificuldade realmente de terminar algo, ou seja, talvez eu queira fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E essa é uma dificuldade do qual eu chamaria de que eu estou com dificuldade para observar o meu talento e o foco em si, né? Então, dentro dessa espiritualidade, o que eu deveria focar mais para que realmente eu liberte esse foco e essa aplicação de talentos aí? O que eu poderia melhorar nesse sentido? O que você poderia melhorar? A primeira coisa é que você não vai melhorar, tá? Você vai tirar do seu vocabulário a palavra melhorar. Perfeito. Você vai expressar. A segunda coisa é, você não tem um problema, você tinha, beleza? Por quê? Começa por aí. Depois, a terceira coisa é você seguir o que você está fazendo agora. Primeira coisa, você está tendo a consciência do ser, de quem você é. Agora você sabe quem você é, concorda? Concordo. Quem é você? Eleutério é aquele que vence. Não. Quem é você? Acho que apertou aí a pergunta. Então, essa pergunta não pode ter dúvida. Quando alguém perguntar para você quem é você, você vai responder assim: eu sou filho de Deus perfeito. Isso é você. Você tem que fazer isso, responder isso e assumir isso na sua vida. Por isso você tem aí uma mentalização que chama mentalização da unicidade com Deus. É a primeira. Segunda mentalização para reconciliar com tudo no universo. Terceira mentalização, auto-perdão. E a quarta mentalização de perdão. Ok? Veja, feito isso, você agora tem consciência do ser, de quem você é. Agora, nós vamos estudar essa semana a saúde física, beleza? A saúde física, para que ela serve? A saúde física serve para você cuidar do corpo, que é a ferramenta do espírito, que vai levar o espírito para onde ele quer ir. Então, aí você vai ter a consciência que esse corpo carnal não existe, que a doença não existe. Que o que existe de verdade é a vida que está dentro dele, que é você. Muito bem. Aí você tem a segunda consciência. Aí depois você vai aprender a terceira consciência, que é o quê? Que a família é a base de tudo. É a família que te liga ao universo, que te liga a Deus. Se você tem qualquer problema lá na família, você vai ter problema na vida. Aí você vem lá na saúde social. Quando você chegar na saúde social, o próximo passo é o plano de negócio. Entre o plano de negócio e a saúde social, nós vamos descobrir qual é o seu talento. Aí você vai fazer um exercício para isso. Por quê? Aí o teu espírito já está pronto para entender essa parada. Então, ele é uma construção, ele é um processo. Ok? Da onde vem o problema do indivíduo? Que ele é inteligente, que ele aprende várias coisas ao mesmo tempo, mas a vida não dá certo. Por quê? Porque ao aprender várias coisas ao mesmo tempo, dá a sensação de poder. Só que isso é uma mentira. Primeira coisa é ser especialista. Você pode ver o médico, por exemplo. Qual que é o médico que ganha mais dinheiro? É o médico que é especialista em cardiologia ou o médico geral? O especialista, né? É o especialista. A mesma coisa, se alguém falar para você, você está com um problema, e o cara fala assim, tem um médico especialista e tem um médico aqui que é o médico geral. E qual que você vai? No especialista, com certeza. Especialista. Então, o que acontece? Você também tem que ser um especialista naquilo que você é. Por exemplo, por que eu vendo uma mentoria de R$100.000? Porque eu sou especialista no que eu faço. O cara que senta comigo na mentoria individual, igual você está aqui, também é a mesma coisa, mas principalmente na mentoria individual, ele vai resolver a vida dele. E ponto. Porque nós vamos descobrir qual é o problema que ele tinha. E vai resolver e acabou. E isso aconteceu com todo mundo. Então, me tornou especialista nessa parada. Talvez hoje, um dos profissionais mais especialistas nesse sentido de espiritualidade nos negócios, talvez eu sou o mais especialista hoje no mercado, talvez. Por quê? Porque o cara senta aqui e a gente resolve o problema realmente. Agora, quem resolveu o problema foi eu, não, foi a própria pessoa. Mas eu coloco lá o caminho que ela tem que seguir. Então, no seu caso, esses são os passos que você tem que seguir, um de cada vez. Se não fizer dessa maneira, vai queimar a etapa. Se queimou a etapa, queimou a largada. Queimou a largada vai dar problema, percebeu? A disciplina, ela é fundamental nessa parada toda. Então, por exemplo, nós não podemos negligenciar nenhuma semana. Todas as semanas tem que ser seguida a risca. Por exemplo, você pega o caso da Dani aqui, ó. Pode pegar o caso dela como exemplo aí, ó. Ela está fazendo direitinho. Você pega o caso do Thomas aqui, ó. Está fazendo direitinho. Você pega o caso do Francisco, está fazendo direitinho. O caso da Fabiana, está fazendo direitinho. Toda semana, fazendo todas as aulas da semana. Não estou falando isso para chutar em sua canela, não, tá, senhor Eleutério? É só para dar um exemplo.
O senhor teve, Perfeito, o tranquilo. senhor teve problema, está tudo certo. Então, o que tem que fazer agora? Esta semana nós temos que superar. Vai ter um pouco mais de dificuldade. Ao invés de assistir 5 horas, vai ter que assistir 7. Percebe? Só que, Sim, no sim. seu caso, é importante você saber que você vai estar tendo um atraso, porque você vai ter que fazer 7 aulas em uma semana, o que poderia já estar estudando, né, os pontos fortes da aula anterior. Então, veja. Perfeito. Então, tudo isso tem que levar em consideração, tá bom? Por quê? É isso que vai te fazer a pessoa que você quer chegar lá, que vai fazer você expressar aqui e agora. Então, isso é fundamental. Como é que você determina se uma pessoa vai dar certo ou não? É a quantidade que ela tem de capacidade para seguir orientação, ir lá e fazer. Feito é melhor que perfeito. Tem que fazer. Quem faz, vence. A água mole, pedra dura, faz o quê? Tanto barro tem que fura, não é assim que funciona? Vai ser Exatamente. só que eu tenho que fazer todos os dias com persistência, da forma correta. E aí, confiar na verdade, confiar na tua condição divina. Olha para vocês ver que interessante. No meu caso aqui, vou repetir essa história de novo para vocês. Todos os especialistas disseram que a minha imersão no caminho da vida próspera ia ser apenas uma imersão para ganhar experiência, que não ia acontecer nada, que eu não ia ter nenhum aluno aqui para conversar, que eu ia ter que me preocupar em fazer um novo lançamento para ter os alunos, entendeu? E eu falei assim, mas isso não é possível, Deus está comigo, não acontece dessa maneira. Ah, mas é muito pouca gente, vai dar certo do mesmo jeito. Então, tá aqui vocês. Sabe por quê? Porque eu acreditava verdadeiramente dentro de mim que isso ia acontecer. Eu não tinha dúvida. Quem me conhece há mais tempo sabe. Perguntem para os meninos, para o Silvio e o Jonathan, para vocês verem. Eu não tenho esse problema comigo. Eu não acredito na derrota, eu acredito só na vitória. Para mim não existe derrota, só existe vitória. E agora vocês estão aqui comigo e nós estamos construindo uma história junto. Né, Dani? Uma história junto. Você pega essa menina aí, por exemplo, ela já transformou bastante coisa dentro dela. Você não viu uma pergunta que eu te fiz no começo. Você viu a pergunta que eu te fiz no começo? Você não respondeu até agora porque você não estava aí. Acho que você tinha saído para fazer alguma coisa. Quando eu perguntei se você aceitou o meu desafio, se você está fazendo exatamente como você aceitou. Eu? É. Ah, eu achei que a pergunta não era para... Eu estava aqui. Era para mim? Eu te perguntei assim, ó, Dani, o desafio que eu te dei, você aceitou e você está fazendo? Que é o que? Abandonar todas aquelas coisas que você estava vendo e focar na espiritualidade. Está fazendo? Estou fazendo, mas eu estou fazendo, mas olha, gente, eu estou fazendo 300 mil treinamentos, né? O Isauro me falou, não olha para isso, não olha. Gente, como que eu vou meio que... Por quê? Porque todos os treinamentos que ela estava fazendo têm um único objetivo, a mesma coisa. Então, o que acontece? Olha entre todos eles e vê o que faz mais sentido. É isso que faz mais sentido, então vamos focar aqui. A mesma coisa eu digo para vocês. Entendi. Eu estava aqui, eu achei que você tivesse perguntado para a Fabiana, não foi isso para mim? Não, foi para você. Ó, não dá para servir dois senhores ao mesmo tempo. Ou você serve a verdade, ou você serve a matéria. Você escolhe. Então, tudo aquilo que é material é conhecimento intelectual. Tudo aquilo que é espiritualidade é conhecimento verdadeiro. Então, você tem que saber a diferença um do outro. Entendeu? Só para dar um exemplo para vocês. Tem gente que quer fazer a minha aula e quer fazer constelação familiar. Cara, ou você fala de espiritualidade ou você fala de ciência. São coisas totalmente distintas. Uma resolve o problema, a outra não. A outra vai fazer uma paliativa do problema. Percebe a diferença? É simples assim, meus amigos. Fechou? Olha só. Amanhã eu vou colocar ou da Dani ou do Thomas, que vão ser os dois que eu vou conversar amanhã sobre a correção de exercício. Então eu vou colocar um dos dois ou talvez os dois aqui para vocês aprenderem com a correção deles. A de vocês também vai acontecer aí. Tá bom? Fechou? Tranquilo? Consideração final, um de cada vez. Fala aí um de cada vez da aula de hoje, para a gente ir embora. Começa por você, Dani. Como é que foi para você hoje? Valeu? Valeu a pena e estou no processo, né? Estou no processo, valeu, mas eu estou no processo porque tem crenças que eu percebi que eu preciso me desapegar, né? Construções de anos e anos e estou me desapegando. Por isso que você vai estar aqui 21 semanas. É só por isso. E eu vou encaminhar depois me manda as aulas, tá bom? Porque a tua aula vai ser amanhã, tá? Meu amigo Leotério, diga aí, valeu para você hoje? Com certeza. É mais uma força espiritual, né? Então, mas alguma coisa, algum parafuso ajustou melhor aí para você hoje? Eu acho que essa questão do foco aí é algo que eu tenho necessidade. Então, já me ajudou, inclusive hoje
eu fiz uma venda assim que não estava nem esperando e ela concretizou, inclusive foi à vista, recebi hoje, então, e já faz parte da viabilidade desse treinamento que a gente começou. Por mais que eu não tenha terminado as últimas 2 aulas, mas ela já me favoreceu na aplicação das metas que eu estou buscando, do que eu estou querendo, né? Então, acho que me ajudou muito na estratégia e é com certeza isso que vai me ajudar. Legal. Parabéns. Thomas? Com certeza, e muito bom. Reforçou alguns conhecimentos, trouxe umas coisas novas aí. Mas é aquilo, né? Muita informação para digerir, que é constante evolução ainda. Por isso vai ficar gravado para você ouvir de novo, se você quiser, tá bom? Beleza. Lembrando só para te avisar, Thomas, amanhã, você consegue amanhã às 10 horas da manhã? Deixa eu ver aqui rapidinho na minha agenda. E aí, porque amanhã eu vou ter uma agenda às 10 horas para você e a Dani, a tua vai ser às 17, tá, Dani? Porque são 2 alunos que vão faltar, o das 10 e o das 17. Então vai ficar para vocês 2 aí, tá? Eu preciso mandar, então, o formulário antes para você. Tá. Eu tenho pelo menos uma hora antes que eu preciso mentalizar, você sabe, né? Consigo sim. Então tá bom, então pode marcar na agenda amanhã às 10 horas, tá? Tá bom. Legal. Fabiana, fala para nós aí como é que foi a aula para você hoje. Foi excelente. Acho que trouxe algumas reflexões que eu não tinha me atentado enquanto eu assistia às aulas também. Acho que essa questão de antepassados, dessas crenças limitantes, assim, vindo de gerações passadas, me pegou bastante. Até a hora que o Eleutério estava tirando a dúvida dele, eu estava aqui refletindo, pensando nas situações da minha vida, o quanto eu estou enraizada com algumas coisas também, e até repassando para o meu filho. Então, acho que isso me gerou algumas questões assim na cabeça que eu preciso refletir com calma. Toma cuidado que seu filho é pequenininho ainda e até os 12 anos ele reflete na sua mente, viu? Sim, Então, sim. é muito bom corrigir agora, tá? Sim. Parabéns pela reflexão. Então é isso. Meu amigo Francisco Edvandes. Opa, sempre agrega, sempre informação, ou bate um insight diferente, ou reforça alguma coisa que a gente já viu. Exemplo, na imersão você já tinha comentado e dado o gráfico lá da pizza, né? 50%, 25, 25. E nessa aula, novamente, você até desenhou e aumentou a compreensão e a dúvida do colega aí, na verdade, foi a mesma que a minha e deu um alívio, porque os 50% aí, eu entendi que ele pode ser melhorado, trabalhado, não é fixo, né? Não é determinante. Não, ele é uma herança, só para refletir, ele é uma herança que você conviveu, você trouxe dos seus antepassados, mas ele não determina o seu futuro. O seu futuro é um destino traçado, vamos sempre lembrar e aceitar isso, é um destino traçado, dado por Deus, para ser rico, próspero em todas as áreas da vida. Isso é você, ok? Veio com esse DNA. As heranças que você recebeu, você vai olhar. Aquilo que é bom, você bota para frente. Aquilo que é ruim, você joga no lixo e acabou. Fechou? Exatamente. Isso é conforto, é muito bom. Então tá bom. Então, meninos, então é isso. Peço perdão para vocês por não corrigir uma aula ao vivo hoje, mas na semana que vem a gente faz ao vivo também. Mas como teve muitas perguntas e eu me atentei a resolver cada uma delas e não deixar nenhuma dúvida para vocês, eu acho que a gente está no caminho certo, ok? Beleza? Fechou? Feliz noite para vocês, boa noite para vocês, muito obrigado. Eu encontro a Dani e o Thomas amanhã e todos vocês a semana que vem, tá bom? Às 20h01, como sempre. Abraços, tchau, boa noite.